Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um MS Cast, né? O seu espaço aqui na Flórida, você que está aí no Brasil, um espaço de cultura, um espaço de informação, um espaço para você que tem interesse no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ou tem interesse até de ter sua empresa aqui um dia, você que é artista, quer ter uma carreira nos Estados Unidos, e você que é, por exemplo, investidor, talvez queira vir morar aqui ou ter um investimento aqui. E como o objetivo da MS Cast é esclarecer isso, te dar informação, trocar informação, hoje resolvemos falar sobre um assunto muito em voga para brasileiros aqui na Flórida, que é essa transição do brasileiro para cá comprando imóveis, ou investindo em imóveis, ou comprando sua própria casa, que você pode ver aqui 2, 3 vezes por ano, ou comprando casas para locação, comprando casas para Airbnb, tem várias histórias. E para isso a gente trouxe nossos amigos a Fer e o Emídio da Magic Florida, né? E a gente vai contar sobre o que é uma Magic Florida, uma agência importante aqui, gente que está trabalhando no mercado há um tempão, fazendo direito o trabalho, e que a gente fica aqui feliz de poder passar a informação certa para quem está nos assistindo, né? Então queria dar as boas-vindas, obrigado Emídio, obrigado a Fer, de estar aqui para a gente falar um pouco sobre mercado de realty, né? Aqui Boa, Zé, obrigado, realty, hein? Obrigado, né? Por nos receber. A Magic Florida existe há 10 anos, né? Está completando 10 anos, é um dos motivos da gente estar falando aqui hoje também, é celebrar os 10 anos da Magic Florida. E vocês trabalham não só, primeira pergunta, não é só com brasileiros que vocês trabalham, né? Vocês trabalham em casa para todo mundo, né? Sim. A nossa imobiliária, ela é afiliada à Keller Williams, uma das maiores, a maior dos Estados Unidos. Mas o nosso público, eu diria que é 80% brasileiro, mas temos 20% ali de americano. Uhum. E é interessante você falar da Keller Williams, porque a Keller Williams é a maior imobiliária, você é afiliado à imobiliária, porque no Brasil é um pouco diferente do sistema daqui, né? Sim. No Brasil o cara tem uma casa, ele acha uma imobiliária e ele põe a casa naquela imobiliária. Aí o cara tem que ir atrás das imobiliárias e achar a tua casa no meio do negócio. Eu acho, né, não, na comparação, eu acho o sistema americano um pouco mais inteligente, né? Eu acho extremamente inteligente. Porque aí, acho bem inteligente. Para quem está nos vendo, é um sistema inteiro, é isso? É um sistema de cooperação entre imobiliárias, né? Então, aqui tem o sistema de representação exclusiva. Então, contrato de exclusividade, tanto com o vendedor quanto com o comprador. É um corretor por cliente. Então a gente, por exemplo, quando coloca uma casa no mercado, vai nesse sistema que chama MLS e essa casa é apresentada para todos os corretores da Flórida, que são realtors, que é o corretor, e todos têm acesso a esses imóveis e podem trazer compradores para os imóveis que a gente tem exclusividade de venda. Então, assim, é muito aberto, muito organizado, ninguém precisa ficar correndo atrás de imobiliárias diferentes, você tem que trabalhar corretor que você tem afinidade e o julga competente. Então a diferença básica é isso, no Brasil o cara vai numa imobiliária e trabalha com aqueles imóveis que a imobiliária tem à disposição. Correto. O que gera então na minha cabeça uma tendência do cara em imobiliárias maiores. Ou nas porque vai ter mais inventário, né? Sim. Ele tem que ir à luta, né? De a achar, luta, exato. vai à luta aqui não, aqui o cara tem que ter um agente, que é um realtor, aqui o realtor é o corretor, aqui em inglês chama realtor, né? O realtor, o realtor é que vai, ele tem acesso à base de imóveis do estado inteiro. Correto. Isso. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E eu acho assim, ó, que hoje em dia a gente está falando de uma época muito tecnológica, né? Então tem muita coisa na internet. As casas vão para o Zillow, vão para o Realtor.com, tudo vindo do MLS. O MLS ele é esse sistema que alimenta a maioria desses sites. Então, assim, as casas estão lá. Tem muita casa para ver. Qualquer pessoa pode ver casa hoje. Porém, o trabalho do Realtor, ele está na parte de consultoria e informação e habilidade de negociar. Aí tenho duas perguntas em uma só. A primeira pergunta é exatamente essa, né? Então, qual é a diferença do Zillow e do cara entrar num site de casa e pegar um Realtor? Eu vou dizer isso, porque a gente o cliente também por um lado, né? No Zillow você não tem assistência nenhuma. Você pode até ir visitar a casa. Você chega lá, o bairro é horrível, é longe da sua casa, não tem escola para quem tem filho. E aí nada disso você fica sabendo. Então, nesse primeiro momento, eu mesmo como cliente já respondo a pergunta de vocês, né?
É isso do aí. meu lado aqui, a diferença entre você ter um agente e trabalhar com sites de coisa é brutal, não tem nada a ver. É. O que acontece hoje muito é que, como está todo mundo olhando internet e a informação está ali, muitos clientes nossos chegam com ideias de imóveis, bairros, olha essa casa aqui, olha essa casa aqui. A gente pega, afunila isso e faz essa entrevista com o cliente para ajudar ele a chegar à conclusão que é o que ele realmente quer. E essa seria a minha segunda pergunta também. Eu falei que tinha duas, né? A segunda seria isso. Qual é a diferença de eu ter um agente que é o tio do meu primo ou um agente que é um cara que foi indicado por alguém que já comprou uma casa de vocês? Ou o que transforma a diferença, né, no mercado efetivamente entre um realtor e outro, né? Eu acredito ser o serviço. O serviço, sem dúvida. É totalmente serviço. E a afinidade, afinidade, né? Eu acredito assim, também que eu acho que vale falar, Zé, que os nossos clientes, os últimos 10 anos juntos, que a gente trabalha juntos, eu já trabalhava como corretora antes, a maioria dos nossos clientes vem através de recomendação, tá? Eu diria que talvez 70% dos nossos clientes hoje vem através de recomendação de outros clientes, familiares, amigos, pessoas que já tiveram algum contato com a gente, então nos indica. A gente cresceu em função disso, tá? Porque é muito fácil hoje você ver na social media, tem muitos canais hoje, né, de influenciadores, né, pessoas que colocam casas, que oferecem. Aqui não é oferecer casa, aqui eu diria assim, que é o menos importante do processo da transação imobiliária. Tá? É a parte mais fácil. Porque a informação está ali, está para todo mundo. Mas tem um detalhe, ela já existe. A gente tem amigos que ligam aqui e falam, é porque eu vi o canal do YouTube de não sei quem. Isso. E o cara tá com a informação errada. E não é culpa do realtor, do YouTube. É ele que entendeu errado o que o cara Pode falou. ser também. E ele também não conhece os bairros, como você falou. Ele falou, não, eu vou morar numa região. Eu falei, mas essa região não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver, a gente que mora aqui sabe, né? Isso não acaba virando também um negócio assim, tipo, vê a escola pra mim aí no final. Isso não faz parte do trabalho também no final? Faz muito. Eu acho assim, que cada reunião que a gente tem com o cliente, a gente vai conhecendo ele mais. Não acaba em uma reunião, a gente vai estar entendendo. A gente começa com um funil bem grande, com muitas opções. Com a intenção maior do cliente. Vamos dizer, eu quero investir em imóveis aí na Flórida. Ou eu estou me mudando para a Flórida. São dois caminhos completamente diferentes. Então a gente faz essa entrevista com eles e vai ajudando a eles entenderem o processo, ajudando eles até a pensarem o que eles realmente querem. Isso na cabeça de vocês faz parte desse é o job, esse é o trabalho. Esse é o trabalho no final. Porque apresentar a casa, a gente vê muitos clientes do Brasil, e isso é uma coisa cultural daqui, né? Que cada pessoa, família, tem o seu corretor que já trabalha, fiel, que já trabalha, né? Ou que conhece, enfim. Então esse corretor, eu esqueci o que eu ia falar. E esse é um pepino, vou te falar, sabia? Quando a família tem um corretor, às vezes é um pepino, porque às vezes o corretor é ruim. Simplesmente. Mas corretor de estimação. É simples assim, não é? A gente já passou Como por isso tem médico de estimação, advogado, enfim, qual é a profissão? Pô, mas você não comprou com a esposa de não sei quem pois e tal. Falar, não comprei, não conheço ela. Tipo assim, e a gente, às vezes tem até informação de que, daí a pessoa vai lá, tá fazendo o negócio dela, sai, mostra uma casa pra você e nunca mais te liga. Ou seja, não tem como comprar, literalmente, sou prova disso, não tem como comprar uma casa assim. Não tem, você tem que ter acesso à informação. Até porque, o primeiro assunto é o seguinte, comprar uma casa é possivelmente o maior investimento que uma família vai fazer na vida dessa família ou da própria pessoa. Diferente de comprar um carro, diferente de comprar computador. Comprar uma casa, ele gera uma mistura de sentimentos com sonhos, com expectativas. Então, o trabalho do corretor, no caso do nosso trabalho, é literalmente respeitar, reconhecer esse processo e trazer a maior informação possível dentro do perfil daquela pessoa, daquela família, daquele ideal, qual é a expectativa dele. No momento... Entendeu? Muito importante na vida dele. É muito importante. E a gente leva isso muito a sério.
No Brasil, a função do corretor é achar uma casa pro cara, né? E aqui é achar qual é a casa certa pro cara. É entender o que ele pretende pro futuro dele, porque a gente não vem... Isso, assim, vale até mencionar algumas coisas que a gente já vivenciou para entender como que funciona aqui nos Estados Unidos e como que a gente atua, tá? A gente já teve situações em que um cliente chegou pra gente e falou, eu quero uma casa de investimento. E a gente trabalha com investimento, que é uma das nossas especialidades. A gente vai a fundo com os números, pega todas as informações, mostra tudo o que precisa. E esse cliente veio e ele queria em um condomínio. E ele queria um investimento rentável. Bom, aquele condomínio a gente já sabia que ele não era o investimento ideal para aquele cliente, a gente falou. O que aconteceu? Deu errado. Deu errado pra gente, porque a gente perdeu a venda. Sim. Porque ele queria naquele condomínio. Mas na nossa... os números não estavam ali e a gente sabia que aquele condomínio não ia trazer o que ele queria. E foi o que aconteceu depois no futuro. Isso. Só que é uma decisão é um business decision que a gente diz aqui, né? É onde que está a nossa ética de entender que quando o cliente vem e fala, eu quero investimento, eu quero retorno financeiro do meu investimento. Isso. A gente não vai vender um imóvel, a gente vai achar o melhor negócio. Financeiramente falando. Financeiramente falando. E hoje, qual é o trend, por exemplo, para os clientes brasileiros de vocês? Tem mais gente comprando casa para investir ou mais gente comprando para morar, passar férias ou pela diversão? Esse ano... Para realizar o sonho, né? Eu acho que isso é cíclico, né? Isso depende muito da situação do Brasil, tem épocas que vem mais investidores para ter a tal da casa de férias, que é um investimento interessante, praticado por gente do mundo inteiro e muitos brasileiros. Isso é uma coisa até bem divulgada no Brasil, né? Tem condomínios de brasileiros, tem os condomínios das grandes construtoras aqui. Então tem sido uma modalidade de investimento muito expressiva, né? O cara compra a casa, usa quando quiser e bota para alugar, para rentabilizar em plataformas como o Airbnb no resto do ano. Né? E o brasileiro consegue ser assim isento, porque o brasileiro é super emocional, né? Para comprar carro, para comprar casa. O brasileiro consegue ser um bom investidor, como os chineses são aqui, os próprios indianos, né? Os caras vêm aqui e falam, cara, eu quero comprar eu gostei da experiência, quero comprar mais casa. Quanto? Quero 20. Isso é muito comum. O brasileiro talvez não, mas assim, o brasileiro consegue separar isso? Ele é sempre emocional. Eu acho bastante que vai dar emocional. Bastante emocional. Mas tem personalidade, né? O cara que tem a personalidade de querer trazer esse dinheiro para cá, para ele rentabilizar e não se interessa tanto pela casa para quando vier com a família de férias, ele enxerga aquilo como um investimento, esse tem o potencial sempre de comprar mais uma, mais duas. A gente tem casos, né? O cara vem e compra a primeira, depois compra a segunda, depois compra a terceira, depois compra a quarta. E outros que realmente pensam na casa, é uma decoração que eu gosto mais. Porque esse é um negócio profissional, né? Isso. Então, assim, a decoração tem que ser uma decoração, para essas casas de investimento, tem que ser uma decoração profissional, porque ela vai aparecer ali no mundo de concorrências, aonde a casa dele tem que ser ocupada. E daí os quartos de Harry Potter, sim, tem os temáticos, né? É o que a gente chama aqui do short term rental, né? As casas de short stay, enfim, que o cara loca curta por temporada. semana. E funciona, por exemplo, se o cara comprar uma casa aqui, quem está nos vendo, vai comprar uma casa e para ele locar durante o ano, daí ele escolhe, não, janeiro eu vou e eu fico com a minha família, funciona muito bem. Funciona bem. Porque eu penso assim, o brasileiro, ele se apega, né? Bastante, o cara fala, não, já teve isso, do cara falar assim, não, loquei, montei a casa para locar, mas adorei minha casa, não quero locar mais. E é super legal também de ver como aquela ideia ela vai evoluindo e vai mudando, porque é isso, existe uma dinâmica por trás, né, dessa compra. Sim, como eu falei, o brasileiro tende a parte emocional, a trazer a parte da emoção, que é característico da nossa cultura, né? Exato. Me incluo. E eu incluo muito nessa parte. Amor pela Disney amor também, pela porque podia ser uma casa de férias em qualquer lugar dos Estados Unidos. Por que Orlando? Porém, aí vou até... Por que Orlando? A organização que existe nessa cidade com relação a esse mercado de temporada, de casa de temporada, não...
Eu não conheço em outro lugar. Até fica aí o convite. Se alguém conhecer alguma cidade, algum lugar que exista essa forma de organização dessas empresas de gerenciamento dessas casas. Esses condomínios totalmente estruturados para esse tipo de negócio, né? Eu desconheço. Não tem montanha, não tem neve. Eu desconheço. Você conhece algum? Não, Você vai para North Carolina. Não conheço nem coisas parecidas com aqui, Não né? existe. Porque não até precisa pessoas... até explicar para quem nunca veio e viu. Isso. Aqui nos Estados Unidos, inclusive. E Né? esse Gente que mora em outros estados. A gente convida as pessoas que estão no Brasil, assim, eventualmente que a gente está no contato, que pega o nosso telefone, liga, marca uma agenda uma reunião, aí a gente faz o Zoom. Enquanto você não ver com os seus olhos, e por isso que a gente faz todo esse trabalho para, esmiuçar todo esse tipo de... Tudo que causa, né? O que precisa. Porque se você não vier ver, você não consegue entender. sentir o que a gente está falando. Exatamente. Porém, a gente também sabe que tem muitas pessoas que vêm para cá com frequência, que viajam para cá. Agora, aquele que nunca viu, nunca veio, vai comparar o short stay com o short stay do Brasil, da praia do Brasil. E realmente, Orlando, ele está muito à frente com a organização. É uma eficiência, né? As administradoras competentes, desde o condado que não permite qualquer condomínio, não é qualquer condado quando eu falo é o que é estruturado, tipo assim, não é a cidade, né? Dentro de um condado, uma região. Então, assim, dentro do condado, por exemplo, do Orange County, que é o principal, que é Orlando, hoje existem somente 2 condomínios que podem fazer short stay. Condomínios, casa, apartamento ou townhome, né? Uau. Mas eu não estou em Orlando. Bom, hoje tem o Paradiso Grande, que é um condomínio novo, que recentemente foi lançado, e um que já é mais antigo, que é perto ali também, nessa mesma área, perto do SeaWorld ali. Orlando são os 2 únicos. Então você não pode pegar uma casa em Orlando e alugar Airbnb. Não é permitido pelo condado. Porque as pessoas nem pelo condomínio. No Brasil isso é uma coisa muito comum. Talvez uma das mais comuns é isso. O pessoal, no Brasil ninguém vai para Orlando, vai para Disney, né? Eu vou para Disney. Então as pessoas acabam não sabendo que a Disney não é em Orlando. Isso você na tá divisa aí, falar, né? Como assim, né? Não, é uma coisa tão simples, mas no Brasil não é cultural isso é informado, né, para as pessoas. Então a Disney não é em Orlando, a Disney fica em Kissimmee, né? E a área de Kissimmee, ela é uma das melhores áreas de vacation. Acho que você comprar sua casa, por exemplo, de vacation, você vai provavelmente comprar na área de Kissimmee, que é mais perto dos parques. Então, né? é Kissimmee, Davenport, que é a área hoje está super certo, são condados que é permitido desde o zoneamento do condado, que permite alguns condomínios a terem esse short-term rental, e o condomínio em si precisa permitir também. E hoje a gente sabe os melhores condomínios que têm melhor retorno financeiro são aqueles condomínios que têm uma estrutura de resort, com piscina, academia, enfim. Que são os mais modernos, existe muita coisa por trás dessa compra. Além da emoção, existe também números e especificações, né? Essa consultoria que a gente dá, como eu estava falando, né? A gente recebe clientes para que... mas aquele corretor vai me apresentar um imóvel, né? Então, aqui como tem esse banco de dados, todo mundo tem acesso, o apresentar o imóvel não é o grande X da questão. Porque todo mundo tem acesso, você pode ver o imóvel, quero aquele. Só que a gente vai dar a consultoria se é realmente esse que você quer e o acompanhamento na transação. Negociação, todas as datas, contrato, todo o procedimento de datas, auxílio no financiamento, na documentação. Então, assim, o corretor ele tem que ter uma competência nessa parte transacional. Não só no apresentar imóveis. Apresentar imóveis, vamos dizer, é a parte fácil. E nem todos os corretores trabalham assim. Por isso que eu falo, quando você tiver informações sobre Orlando, a primeira coisa que você tem que cuidar não é nem bairro onde você vai comprar casa, não. É saber dizer não para as coisas, né? Na verdade, assim, o primo de não sei quem é corretor. Fala, não, peraí, vamos começar direito esse negócio. Tem muito corretor não profissional, né?
Como chama? Part-time em português? Aquele que não dedica o tempo integral. Exato. O que seria o profissional de coisa mesmo, né? Essa coisa desse acompanhamento, isso é coisa... Os brasileiros são melhores realtors do que os americanos? Porque eu digo por o seguinte, se os músicos brasileiros são melhores que os americanos, aqui no mercado, são. Vou te falar por quê. O brasileiro é mais criativo, o brasileiro se preocupa mais com como se vestir, o brasileiro é mais versátil musicalmente, porque a cultura do Brasil é mais rica. Então, no geral, o músico brasileiro se dá melhor, sim, porque a gente não tem preguiça. Né? O americano fez 45 graus lá fora, o americano não sai de casa. O brasileiro tá lá no sol e tal. É o mesmo raciocínio. Eu acho que é assim, porque eu também sou músico, calma. Eu acho que ele vai gostar de responder. Mas eu tenho uma outra ideia que eu vou perguntar para vocês. Os músicos brasileiros são melhores que os americanos, mas os brasileiros beberam na água. Isso, sem dúvida. Aprenderam a tocar com os americanos. E então, usam instrumentos... Exatamente. Da onde vem os instrumentos que vocês usam? A maior parte do... É uma pergunta, eu não sei, eu não sou... Daqui. Ou seja, imagina que os instrumentos vieram daqui e vocês usam os instrumentos e tocam talvez melhor. Ou também vocês são mais criativos, se você não tiver aquele instrumento, você vai se virar, você vai saber o que fazer, certo? Você sabe a lógica por detrás de tocar. Eu não sou música, né? Então eu não sei. Mas eu acho que vocês usam instrumentos muito bons. E eu acho que o americano ele traz isso. Ele traz um procedimento muito bom para o negócio. E sim, exatamente. Por exemplo, o músico brasileiro ele é bom e se destaca aqui quando ele tem a bagagem da música americana, do rock, do jazz. O corretor brasileiro que vem para cá e se adequa ao procedimento americano, à cultura de corretagem nos Estados Unidos, esse se dá bem. Aquele que quer vir dar jeitinho e tem uma atitude diferente do que é o esperado eticamente e profissionalmente daqui, esse brasileiro e vai se dar para todas as áreas, eu acho, né? Para tudo. Eu lembro quando a gente chegou aqui, na primeira semana, segunda, eu vi na televisão, por coincidência, uma entrevista com um policial de trânsito que é brasileiro. A família dele é brasileira. E da entrevista, a menina entrevistava ele, a gente assistiu televisão, e foi muito legal, porque marcou muito. Ela falou, qual é o seu recado para os brasileiros que vêm passear aqui em Orlando? Ele fala, jeitinho brasileiro aqui da cadeia. Ele falou, eu falei, cara, incrível o que ele falou, porque é isso mesmo. Em todas as áreas isso funciona, né? Mas o que eu pergunto é o seguinte, esse destaque que o brasileiro acaba tendo sim, o brasileiro aqui é super criativo. E o brasileiro se dá muito bem. E vocês hoje, por exemplo, estão associados a Keller Williams, por exemplo, que é a maior broker do país, vamos dizer assim. E isso é o que faz você conseguir porque não é fácil isso aí. Você chegar numa empresa como a Keller Williams e ser parceiro dele, você tem que ter um certo background, você tem toda uma estrutura aí. A estrutura vem daí, dessa criatividade, ou são números? Por exemplo, vocês têm muito prêmio também. Em 10 anos vocês têm um monte de prêmio. Esses prêmios vêm por número de vendas ou vêm por esse feedback desse tipo de atendimento em que o brasileiro acaba saindo melhor mesmo? Vem das duas coisas, né? Mas isso foi a Fernanda, né? Quando eu conheci a Fernanda, ela já estava na Keller Williams. E aí a gente se conheceu, ela era corretora, eu não era corretora ainda. Tinha acabado de chegar aqui há 10 anos atrás. Aí indicaram. E a Fernanda já estava no mercado? Já estava há 4 anos. 4 anos. Portanto, a Fernanda está há 14. Sim. Aí a minha esposa estava num parquinho ali na frente da escola, em Celebration, e uma mãe chegou e falou assim, vocês estão procurando casa, tem aqui o telefone da Fernanda, que ela é a melhor corretora da região. E eu concordo, até hoje. O Celebration, né, para quem não sabe, nem todo mundo é obrigado a saber, mas as pessoas deveriam, né, porque o Celebration é uma referência aqui, é a cidade construída, projetada pela ideia do Walt Disney, inicialmente ia ser o Epcot, deveria ser uma cidade, depois tem uma história longa, mas o Celebration até hoje é um lugar de referência. Eu e a Suzy, a gente mora aqui por causa do Celebration, a gente veio passear, eu tive shows no México em 2018, a gente veio passear aqui. E a gente foi visitar um amigo nosso, que é curitibano também, no Celebration. A gente entrou, começou a andar no Celebration. E falou assim, a gente tem que vir embora e vir morar aqui. Isso foi em maio de 2018. Em 25 de dezembro de 2018, a gente tinha mudado para cá com tudo vendido. Amor a Celebration, né? O Celebration é muito legal. E vocês moravam lá? Moram lá? Eu morava lá. E aí a escola sendo lá, vocês têm que morar perto. É isso, a Fernanda levou a gente
para ver casa, tudo. E eu tava naquela época tirando minha licença de corretor, porque eu tava em outros negócios, daqueles de reforma, etc. E comentei com ela. Conversando né? Na frente da escola. Sim. Comentei com a Fernanda, na verdade, a gente tava no escritório mesmo. A gente teve uma reunião lá no escritório da Keller Williams. E eu falei, ó, vou me formar, né? Tirar minha licença. Ela falou, pode vir direto para Keller Williams, porque eu já tô aqui há 4 anos. E o treinamento, a cultura empresarial, tanto que depois tem essa, a Keller Williams já foi pro Brasil, né? Muita gente não sabe, mas eles já estão lá com grandes amigos nossos, parceiros, que já estão em São Paulo, estão com um time de expansão grande lá, para cultura principalmente, né? Para trazer essa cultura americana para o Brasil. E ela falou, vem para cá assim que você se formar. E foi assim que a gente... Aí eu fui, né? Me formei, peguei a licença de corretor, fui direto pro escritório lá. E depois de alguns meses a gente já estava... Naquela época. E por que vocês resolveram daí, por exemplo? Porque a Fernanda, por exemplo, eu sou uma corretora, eu sou um corretor, a Fernanda era uma corretora, eu sou uma corretora no mercado. Daí eu conheço um cara lá que é o Emílio e falei assim, Emílio, vamos trabalhar junto. Porque não, foi um momento de fraqueza. Eu imagino que... Foi um erro. Eu imagino que cada um 10 tem anos depois eu entendo que é um erro. Viu com acerto. Eu imagino que cada um deva ter então uma característica que complementa o outro, que é como os negócios normalmente funcionam. Até um pouco meio parecido. Então, é o seguinte, na verdade foi o seguinte, tem uma história assim por trás disso, eu acho que é legal também contar para você e para vocês. Porque quando ele entrou, eu já estava trabalhando ativamente, já tinha clientes, já estava recebendo os meus certificados. Já era a melhor primeira corretora brasileira, da região. praticamente. Eu até nem sei se outros Keller Williams tinham, porque tem acho que tem 20 Keller Williams na Central Florida, assim, tipo, só entre aqui a parte da região. É uma empresa imensa. E eu fui no nosso escritório, que é o de Celebration, na primeira brasileira, a botar o pé lá, onde os corretores naquela época, a maioria iam para empresas brasileiras, de realty, por afinidade da língua, enfim. E eu falei, eu vou fazer um caminho contrário, eu quero estar no mercado americano, porque eu moro aqui, é aqui que eu quero ficar, eu quero aprender essa cultura americana de fazer negócio. Eu já tinha comprado a minha casa, vi como é que fazia a dinâmica ali da transação e caí de cabeça na Keller Williams. Falei, é aqui que eu quero ficar, entrevistei e tal. Outras empresas e me apaixonei pela KW. Muito pela cultura. Cultura. O que é cultura? É, assim, você vivenciar a cultura americana do melhor, na minha visão, pelo menos, o melhor que ela pode proporcionar. Então, eu estava lá e o Emílio chegou com a licença do zero. O Emílio já tinha morado aqui em Miami, né? Em 90, sei lá. Época de faculdade. Então, eu falava inglês fluente, não tinha problema com isso. E caiu lá. E a gente tinha, naquela época, uma team leader, que seria a gerente do nosso escritório. Um escritório que tinha mais ou menos 100 corretores de diversas partes do mundo. E essa pessoa, que era a nossa team leader, a Marissa, ela ficou muito amiga do Emílio. Ela me adotou. Ela adotou ele, assim, tipo, pegou pela mão. Ela é porto-riquenha, americana e tal. E nessas de conversar comigo, eu já tinha minha filha, que estava com um aninho. A Lúlia estava pequenininha. Ela é bebê, a Olivia era bebê. E eu estava muito cansada. Eu estava sobrecarregada com a maternidade, que era a minha prioridade, e com o meu trabalho, que estava bombando, assim. Eu estava numa época muito boa. E aí, a Marissa me olhava e falava, ela me via, assim, sabe? Parecia que ela lia minha alma. E ela sabia que o Emílio tinha um potencial, que ela adotou ele. E ela que fez, assim, foi meio em vez de ser seu corretor solto numa imobiliária, aqui... Eu acho que, inclusive, foi a Keller Williams que começou com esse conceito de times. Sim. Então, em vez de você ser um independente, você se junta com alguém, cria um time, se junta com um terceiro, cria um grupo que pode ter... Tem times da Keller Williams que são mini imobiliárias dentro do guarda-chuva da Keller Williams que tem 150 corretores com uma estrutura de time. Com a parte administrativa, a transação. É uma empresa dentro da empresa. Da imobiliária. Então, eu tinha essa ideia de ter um negócio mais... Eu não tinha. Não, ela tinha também. Não, mas ela estava assim. muito cansada. Estava muito cansada. Eu tava bem cansada e eu... Daí a gente falou, vamos estruturar isso então. Duas cabeças pensam melhor do que
a gente se dá bem, então vamos experimentar, trabalhar junto em algumas transações. Então, no formato, você pode ser um realtor associado a Keller Williams ou você pode ter a sua empresa associada a Keller Williams. O que vocês resolveram fazer? Vamos abrir a Magic Florida como empresa e a gente continua, entendi. Sim, aí a gente precisou passar. E qual é a diferença disso? E qual é a diferença disso, por exemplo? O que você ganha? Quais são as vantagens que você tem, por exemplo, ser associado a Keller Williams? O que você ganha? Eu, depois de fazer a licença de corretor, né, que é o Sales Associate, associado de vendas, que é o Realtor, eu fiz o curso e tirei a licença de broker também. Que, na verdade, você fez o curso com o nosso broker, que é hoje o presidente da associação de Osceola, atualmente. Sim, o nosso responsável técnico do nosso escritório, o broker, você precisa ter alguém licenciado como broker dentro de cada escritório de imobiliária. Não pode ser um geral. Tem que ser um fixo, que ele fique ali, no escritório. O nosso broker... ou ele remote, pode ter 3. mas enfim, tem que ser uma pessoa registrada. Ele é... Instrutor, já foi membro da FREC, que é a federação. Então ele pode instruir, dar aula. Sim. E ele é um cara muito, assim, incrível. E ele sabe do negócio, né? Tem experiência. E ele, então, fez o curso de broker com o nosso broker, e que dá aula para outras pessoas, enfim. E hoje o Emílio a gente poderia ter a Magic Florida fora da Keller Williams, a gente poderia abrir a Magic Florida Realty, ao invés de ser a Magic Florida Team, que hoje a gente é um time, seguindo o procedimento da Keller Williams. Mas qual a diferença, tecnicamente? A diferença pra gente é que o Emílio seria o broker, responsável pelo nosso time em crescimento e expansão. Eu ia mudar o negócio, né? Você acaba tendo uma responsabilidade de compliance com os números, com as planilhas. Na tua visão também a compra. E a gente tem um escritório dentro da empresa, a gente tem todo um apoio, a gente Pro teu cliente não mudaria nada? Absolutamente nada. Nada, né? Porque o atendimento é que conta, na verdade, né? Mas aí a opção de manter a Keller Williams aí passa a ser uma marca importantíssima no mercado, a maior do país. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que a gente ama, uma das coisas que para mim faz muito sentido é a parte de recomendações. A gente tem um network de corretores, são mais de 180 mil corretores pelo mundo. Mais de 1.000 escritórios, ou seja, é uma potência. E pra gente, hoje, se eu tenho um cliente que vem para mim e fala, eu estou mudando para New Orleans, eu venho no meu computador rapidinho, eu encontro o melhor corretor. A gente teve um caso agora, uma pessoa que morava em North Carolina, cliente nossa, queria vender a casa dela em North Carolina, e falando, numa conversa, ela falou, eu quero vender a casa. Você me ajuda a achar um corretor lá que seja tão bom quanto vocês? Aí eu falei, pode deixar, eu vou fazer o meu melhor. Eu fui lá, entrevistei 3 corretores, e ela escolheu quem ela mais se identificou. Então a gente tem esse network. E trabalha também em sintonia com vocês. Com certeza. E aí com o tempo você vai, indica um cliente que quer comprar uma casa no Texas. Isso. Um que quer comprar uma casa em Nova York. E depois esse corretor indica um que quer... Então, alguns lugares nos Estados Unidos a gente já sabe para quem indicar já. Já temos. Exato. Os corretores parceiros. Então, assim, para qualquer lugar que você quiser imóveis nos Estados Unidos, a gente tem como iniciar o processo. Texas, Portugal, Califórnia. Brasil, Brasil. Você tem um sistema de conexão. Aí vale mais a pena realmente você ter que construir isso aí. A sistemática de trabalho continua a mesma. Porque é a mesma, e a visão de trabalho, os treinamentos... assim, a importância não só do cliente, mas assim, de você manter uma ética, ser responsável com o seu trabalho. Você está respondendo e sendo responsável por um investimento muito alto, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E a gente tem apoio também com advogados, as title companies, né? Que seriam os cartórios aqui. Então, assim, a gente está muito bem assessorado, não só na linha de frente, mas assim, toda a parte de trás. Como a gente trabalha. Que é o fundamental, a questão do broker. Eu tenho essa pergunta eu tenho uma pergunta boba agora, que não é pergunta boba, a gente adora é uma pergunta simples, interessantes. Vamos classificar assim. Porque passamos, eu e a Suzy também, por isso, do lado de cá, do mesmo lado da pessoa que está nos assistindo hoje. A gente foi, não cliente, mas interessado, vou falar assim.
Qual é a diferença do realtor e do broker? O que faz um broker? Porque a gente tinha... o realtor é a pessoa que vai te instruir, vai te dar informação, vai te ajudar a ver as casas, vai te oferecer ideias de acordo com o teu perfil. O broker é o cara que, na minha visão, vou ver se eu estou certo, é o cara que faz essas contas para solidificar, transformar aquilo numa realidade. A compra da casa propriamente dita. É isso, mais ou menos? O broker, na verdade, ele é o responsável por aquele escritório, por aquela empresa. O realtor, ele, na verdade, é um especialista em imóveis que representa esse broker. Não necessariamente o cliente vai conhecer esse broker, mas o broker é o responsável pela empresa. Isso está envolvido na minha pergunta também, porque o cliente não chega no broker, nem tá a ver com ele. Não tem, porque o broker, na verdade, ele vai... Ele é um auditor, vai? Poderia ser e o broker isso? é assim, ele é usado como assim... Broker, brokerage, corretagem. Então, muitas vezes as pessoas falam, vamos lá falar com o broker. A gente representa o broker, então é como se estivesse falando com o broker falando com o realtor. Se você fala com o realtor, na verdade você está falando com o broker através do realtor que representa o broker. Mas como broker significa corretagem, brokerage significa corretagem, é usado tanto... Você fala o realtor ou o broker? O realtor é sempre aquele que está mais... em contato com o cliente. Com o cliente. Então você fala, eu tenho meu realtor, né? Eu tenho meu corretor. Eu já tenho um corretor. Vale lembrar também que se você vai fazer seguro de saúde... Tem broker. Tem um broker por trás, que é o que faz essa corretagem. Sim, é uma corretagem de seguro, Enfim, corretagem seguro. de financiamento, corretor corretagem de investimento. broker de financiamento. O broker é o corretor. É o mediador, vai. A palavra broker está bem... É por isso que na minha visão, então, o broker que tem esse negócio, o nosso realtor dá toda a informação e ele conta como é que vai funcionar a compra de uma casa como se eu tivesse 6 anos, que é o que eu preciso como cliente. O cliente precisa disso. E o broker fala, não, porque esse crédito de vocês... Fala, cara, não entendo o que esse cara está falando. Ele está falando de taxas, eu sou artista, eu sou péssimo. Mas aí é o broker de financiamento, é aquele cara que está fazendo a parte do financiamento. Do financiamento. Do financiamento. Ele também é um loan officer, ou seja, são nomenclaturas que importam para você saber com quem você está falando. Isso. Mas basicamente, se você quer comprar uma casa ou buscar um imóvel, o realtor resolve isso pra você. O realtor é a pessoa que está estudando para isso, faz curso, faz horas, depois do curso tem que fazer mais horas a cada 2 anos, especializações. Tem experiência do mercado local, isso é muito importante. Muito no mercado importante, local, assim, importante. a gente vai descobrindo Orlando a cada dia que passa, porque a gente está na rua, vendo condomínios novos. E conhecendo casas, sabendo olhar algum defeito aparente, né? Então, assim, a experiência do corretor é muito importante na escolha. Que eu imagino que deva ser um mercado também bem competitivo, né? Sim. Porque deve ter bastante gente de coisa. Porque o mercado desse mercado é perfeito aqui em Orlando para quem é investidor, para quem quer comprar casa. Então, tem 5 minutos da Disney. Então, deve ter um mercado. E você acaba não é se preocupando, porque eu acho que o segredo de qualquer negócio não é se preocupar, mas estar sabendo o que está acontecendo com a sua competição, né? Espero que sim, né? Que todo mundo esteja fazendo que nem a gente. O negócio é eu trabalho aqui, por exemplo, na minha área, que é diferente, que é o Emílio também é música, ele sabe. A gente levanta a cabeça e vai andando para frente aqui, não está nem preocupado com o que está acontecendo, mas eu me informo sobre o que está acontecendo para saber quem está fazendo o quê. É mais ou menos assim. A gente é a mesma coisa, a gente não quer nem saber, na verdade. A gente quer saber dos números de mercado, mas a gente não se preocupa com o concorrente. A gente quer saber pra gente passar a informação correta, tanto que as nossas reuniões... A gente não tem medo de... A gente quer concorrer com aquele corretor. A gente já deixou corretor... tinha um cliente com outro corretor... Tá tudo bem. Que estava com nós dois. Com 2 corretores, usando 2 corretores. Eu falei pro cliente, você quer escolher um? Porque nós não trabalhamos com 2. Então pode ficar com ele. Sim. E uma coisa importante também, sabes, é que agora em agosto do ano passado, né, de 2024, houve uma mudança na parte dos compradores, relacionamento do corretor com os compradores, tá? Que eu acho que é importante até mencionar, porque isso mudou, já botou um tom diferente. Hoje em dia, você precisa escolher um corretor para representar você naquela região. Ou seja, antes a gente não precisava assinar um contrato de exclusividade entre o comprador, no caso, eu e um comprador.
eu confiava no corretor e o corretor confia em mim. Isso é uma né, conversa. Relacionamento. Atualmente a gente não pode mais não ter um documento assinado, que é o Broker Buyer Agreement, que isso veio agora, em agosto de 2024. E a gente, antes de mostrar uma casa para um cliente, a gente precisa explicar esse documento e assinar esse documento. Ambas as partes. Eu e o comprador. E ali eu explico como funciona. Isso acabou sendo melhor ou pior? Essa exclusividade com o comprador já era muito praticada, principalmente pelos americanos. Os brasileiros sempre tiveram uma rejeição em relação a isso. Cultural, né? Porque no Brasil assusta é assim. A documentação. Então a gente fala, como é que eu vou assinar com essa imobiliária se eu quero comprar uma outra casa? Então a gente sempre falou verbalmente, olha, que a prática é trabalhar com um corretor que ele vai se dedicar a busca e a transação do seu negócio. Mas a gente sempre teve sucesso com isso, assim, né? Na maioria das vezes. Assim. Acho que é bem explicado, fica entendido. E agora? E agora tem que oficializar isso, né? Então, assim... É porque a gente já viu muitas situações em que, principalmente brasileiro, porque é da cultura do Brasil, tudo bem, como é o mercado lá, o cara toma como referência a cultura dele lá, tudo bem. Em que o cara... e outra, também não estou nem discordando, porque às vezes o cara, a velha história do primo do não sei quem. Aí o cara pega o primo do não sei quem, e o cara vai lá e fala, olha, tem essa casa aqui, manda 5,5 por dia lá com casa que não tem nada a ver com você. De repente chega uma pessoa que fala, não, peraí, vem cá, eu vou te levar, comigo. Eu tenho essa casa aqui porque você quer, vamos lá olhar a casa. Você precisa dar tanto de entrada, que a gente vai falar sobre isso. Aqui está a lista de... Você tem essa documentação aqui? Não, então temos que ir atrás. Aí você fala, vou comprar desse cara, né? Tá sabendo o cara informar, tá mais dedicado a você do que o outro cara. Então, assim, eu até eu perguntei se é melhor ou pior o contrato por causa disso. Às vezes você assinou com um cara que é o tal do primo do não sei quem, então você fala, pô, o cara não tá resolvendo o meu problema. Sim, aí você pode você pode cancelar esse contrato, rescindir. Porque aí tá. Para quem tá de fora, digo, é o cara que é o comprador, tá chegando aqui, ele não é nem americano, ele nem mora aqui, o cara tá chegando num deserto. Ele fala assim: ó, eu quero comprar uma casa. Estou com a ideia maluca, que nesse momento a ideia parece maluca, porque o cara não conhece ninguém, né, de comprar uma casa nos Estados Unidos. Ele vai entendendo que essa ideia não é nada maluca, é muito boa, inclusive com informação, né? Sim. E a partir disso o cara fala: pô, nesse momento esse cara tá completamente perdido, né? Aí ele pega, o primo do fulano é ou realtor. viu na internet. E aí o cara entra numa roubada ele mesmo, assinou um contrato com um cara que não está ajudando ele, né? Nesse sentido. Então, existem vários desafios para o cara que quer comprar uma casa, né? Quais vocês acham que são os desafios? Como é que começa o processo de comprar uma casa? O cara tem a ideia no Brasil, essa ideia vem do nada ou da experiência de algum amigo, né? Ó, o fulano comprou uma casa nos Estados Unidos e tá lá o dinheiro dele em dólar. Né? Ele está fazendo dinheiro, a gente conhece um monte de gente, não é assim 100%, a gente tem que falar sobre isso também. Sim. Não é uma realidade 100%, não é assim, é milagre, é maravilha, não existe vou comprar milagre, uma casa, amanhã eu fiquei rico e minha casa se pagou. Não é assim, é difícil. É um mercado que tem que trabalhar em cima da sua casa. É muita desinformação. É muita desinformação, tem porque desinformação, a gente recebe, nós que não temos nada a ver com o mercado nosso mercado é música. A gente recebe gente perguntando, né? Em casa e tal. Agora, 80% da galera liga e fala, não, porque, cara, eu ouvi falar que é a melhor coisa do mundo. Você compra a casa, ficou rico, a tua casa se paga sozinha em tantos anos. Não, seria maravilhoso, vida, né? Seria incrível se fosse verdade. Todo mundo faria, né? Essa parte de imóveis para alugar é um negócio seguro e, como todo negócio seguro, não vai ter uma rentabilidade astronômica. Tem muito influencer aí que vende a ideia de que compre uma casa por $100 mil e a reforma e vende por 300, eu te dou o curso. Ele está vendendo curso. Compre uma casa nos Estados Unidos por 7.500 no leilão e a casa vale 400. Está vendendo curso também. Porque não existe esse tipo de milagre. E muito brasileiro que acha, puta, brasileiro é muito esperto. Vamos chegar nos Estados Unidos e os americanos são burros e nós vamos se dar melhor. Claro. É impossível. Aqui eles são, a maioria estão aqui, inventaram esses negócios todos. Como é que a gente pode atropelar, achar que o brasileiro é mais esperto, que vai atropelar o americano e vai pegar os negócios fáceis? Não existe negócio fácil aqui nos Estados Unidos. E o brasileiro, claro que se for profissional vai se dar bem,
mas não tem esses milagres. Esses milagres que estão espalhando por aí não existem. Porque isso é muito importante que as pessoas saibam, porque isso está na mídia, e na mídia, eu digo na rede social e tudo, Sim, né? aparece. Assim, todo dia, né? Dia. Então, assim, eu fui no leilão, comprei uma casa por 7 mil, bem que você falou, e vou vender ela por 400. Falando, então vou fechar minha loja amanhã, vou fazer a mesma coisa. Mas vender curso. Tá lindo, sensacional. Tá vendendo e óbvio que isso não funciona, né? E o cara que chega aqui, por exemplo, ele tem esses desafios, o cara, primeira, por exemplo, pergunta, o cara, como é que eu consigo comprar uma casa nos Estados Unidos se eu sou brasileiro e eu posso comprovar renda no Brasil para comprar uma casa nos Estados Unidos? A resposta é sim, ele pode. Eu acho que os desafios, eles estão mais vinculados às dúvidas que as pessoas têm, que elas não são esclarecidas. Excelente, porque a minha pergunta, o desafio do cara é só a falta de informação? Não, eu acho que o principal, atualmente, visto que a gente está na internet... E a grande maioria das pessoas está também na internet com seus telefones, smartphone, computador, vendo tudo que está por aí, escutando, vendo o YouTube. Enfim, eu acho que a informação que falta é realmente você entender o seu objetivo. Então, os desafios estão muito mais relacionados... Eu acho que está mais relacionado às informações que estão faltando. As dúvidas, né? As dúvidas. Esses são os grandes... Dúvidas, não é informação, as dúvidas que não estão sendo esclarecidas. Também como cliente, nosso lado, né? Cliente, digo, do lado de cá, não sou cliente, mas assim... pretendo ser cliente de vocês logo, né? Mas assim... Sim, já é. Mas assim, nesse sentido, né? Do cliente, eu digo, da pessoa que está atrás da informação ou que não tem a informação. Que não tem a informação. A gente, por exemplo, não sabe... A gente teve que procurar o nosso contador. A gente tem que... o cara falou, tem que pagar taxas tantos anos. Não sabia nada disso. Não sabe. Ou seja, se a pessoa não souber, ela chega aqui e fala assim, eu quero comprar uma casa. Tá bom, você tem aí 400, 500, 600 mil dólares na mão? Então me dá o dinheiro aqui que eu resolvo pra você. Aí tá fácil. Mas se não, tem milhares de outras maneiras de comprar casa, né? Sabe qual é? Eu acho, a gente sempre discutiu isso. Qual é a primeira coisa que você faz se passou pela cabeça... Depois da vontade, né? Depois da vontade. Deu uma vontade, passou pela cabeça mudar para os Estados Unidos ou investir nos Estados Unidos em imóveis ou mandar um dinheiro para cá e deixar parte dela ou total imobilizado, né? Tendo renda e valorizando o imóvel, né? Tem uma taxa de valorização anual. Passou pela cabeça comprar um imóvel nos Estados Unidos, a primeira coisa é contacte um corretor. Peça a indicação para alguém de um corretor bom. Esse é a primeira coisa a fazer. Inclusive, de preferência, alguém que já tenha comprado uma casa ou tenha realmente a informação. Pede indicação para alguém. Você conhece um corretor bom nos Estados Unidos? E aí, a partir daí, esse corretor bom vai falar com você, vai começar a tirar as primeiras dúvidas e vai iniciar o trabalho de consultoria. Se não se identificou com o corretor, por qualquer motivo que seja, busque outro. Isso. Certo? Fale, comunique com aquele corretor, olha, não é esse momento, vou para outro corretor. Busque o que melhor lhe atenda. E não tem aquele negócio de apresentar casa. Apresentar casa, que é esse conceito do brasileiro que acha que aqui vou pegar vários corretores que vão me apresentar vários imóveis. Todos provavelmente vão apresentar os mesmos imóveis, porque está tudo no mesmo sistema. Sim. Isso. Dependendo então competência e afinidade. E, de preferência, o corretor que tenha resolução do problema, né? Porque assim, eu te falei, às vezes o problema do cara é assim, mas daí meus filhos vão estudar onde? Eu falo, não, peraí, as escolas aqui são essa, quantos anos tem teus filhos? O cara já sabe tudo, o realtor já sabe essa informação e vai dar essa informação pro cara. Essa é a solução do problema que o cliente precisa. E é por isso que eu perguntei se isso é que determina sucesso no mercado. Óbvio que claro, mas assim, eu digo, os prêmios, por exemplo, que eu sei, quero falar um pouco disso também, vocês têm vários prêmios super legais, né? Sim. Esses prêmios são números, vendi $1 bilhão e ganhei um prêmio. Estão vinculados aos números que a gente alcança através das vendas com os nossos clientes, compradores e vendedores, que é o que a gente trabalha, esse é o nosso business, a gente não faz aluguéis aqui, a gente só trabalha com compra e venda, então estão vinculadas às vendas, aos números de casas que a gente vende por mês, por ano. Volume de venda e número de transações. E também acho que é legal a gente falar que a gente teve... a Keller Williams lançou uma comunidade, eu não sei como é que fala em português, mas assim, seria uma comunidade de new homes, que seriam de casas novas. E a gente foi convidado a participar desse grupo, que é bem seleto, logo que eles lançaram.
E porque a gente vendia imóveis novos com muita frequência, casas novas, inclusive De construtoras, são casas lançamentos. Lançamentos, que seria inclusive representando o vendedor, né, em 2 lançamentos, no caso, né, casas novas. Então a gente foi convidado, foi super legal, a gente teve algumas reuniões, né? Sim, a gente trabalha muito com a parte... Com o comprador é uma assessoria e com o vendedor é um outro tipo. São dois chapéus diferentes que você veste. E aí, além disso, anualmente, a gente... nosso time... Todo ano, é porque já vem alguns anos, são 10 anos que a gente fica entre os top 3 da nossa imobiliária. Porque isso é muito importante, porque você está falando de credibilidade, que é o que quem está lá de lá, eu sei também, eu sou o cara, eu sou a pessoa que está nos assistindo hoje, estão na mesma linha, né, de pensamento. É muito importante porque assim, a credibilidade é uma das primeiras coisas que te dá força no mercado. Porque o cara fala, não, eu vou lá porque eu vi que os caras fizeram muita coisa legal e sabem fazer. E aqui, 6 meses você pisou na bola, no 7º você está fora do mercado. Acabou. É o que eu sempre falo, a gente não vende casa, né? A gente vende credibilidade. Credibilidade, exato. Então, você nosso negócio dos prêmios que eu falei. Então tem uma entidade que te dá um prêmio, um reconhecimento, sobre o quê? Sobre números, sim, com certeza. Então, ótimo sinal, né? Isso é muito bom, na verdade, né? Uma outra coisa que tenho certeza que quem está nos vendo pensa também, porque a gente também recebe também perguntas assim, motivo de ter trazido vocês para falar sobre isso, é assim, em 2008 houve uma bolha no mercado e o mercado derreteu e aí as pessoas começaram a comprar casa porque o governo estava dando muito financiamento para qualquer um, ninguém conseguia pagar, começaram a devolver casa e pum, explodiu, né? Hoje, tem um papo na internet também assim, não, tá, a bolha vai estourar, nós estamos esperando a bolha estourar faz 2 anos, né? Tem mais ou menos 4. E aí não aconteceu nada disso, né? Porém, o que acontece? Casas que custavam lá 300 mil, hoje custam 450, é verdade, isso é verdade. Fato. Ou seja, quem comprou casa 300 hoje está vendendo 450, sim, isso não é mito. Que foi efeito pandemia, né? Foi efeito pandemia que aconteceu, inclusive no Brasil. Exato. E no mundo, né? O segundo problema que eu vejo também das pessoas que nos conectam, assim, o dólar era 3,50. O cara, não, vai baixar, eu vou comprar uma casa nos Estados Unidos. Hoje o dólar é 6,50 e tem gente esperando baixar, né? Sim. Se eu compro uma casa hoje, essa que estava 300 está 450, a 450 mil com o dólar a 6, mesmo assim eu consigo ter rendimento. Não é só o rendimento, é a segurança também de ter um asset, né? Sim, o dólar é dólar, né? Você está comprando dólar, você está mandando a 4,5, a 5, a 6, dependendo. Não importa muito. Você está mandando dólar. Porque pode chegar a 7, pode chegar a 5. E tem essa outra dúvida aí também. Os juros nos Estados Unidos, 7%. É alto. Para os Estados Unidos, no passado recente de 10 anos, é um juros alto, porque chegou a 3, 2,8. 2,8. Então 7 é assustador, para o americano para o brasileiro Foi, acho que né? não deveria ser. O americano já está acostumando agora, né? Com essa nova faixa. Mas para o brasileiro não, né? Não, para o brasileiro não. Não, e outra... vamos esperar, né, o dólar sempre baixar e acaba não fazendo. A gente tem casos de clientes, lembram de, tipo, sei lá, 8 anos atrás? Tanto. Não, o dólar tá 3,25, vamos esperar ele baixar para 2,80. Foi subindo. Se tivesse comprado naquela época mais a valorização do imóvel, faz uma... Historicamente, o dólar é a moeda forte. Exato, você está investindo na moeda forte, exatamente. Por isso que eu digo assim, porque realmente, talvez vocês me confirmem isso, há pouco tempo atrás, logo durante a pandemia na saída, os preços das casas estouraram, né? Parece que agora eles já voltaram um pouco mais à realidade. Sim. Hoje a gente olha casas assim e fala, essa casa vale isso aí. Sim. Naquela época não. Tava ruim de comprar e tava bom de vender. Tava excelente de vender. Aquela época foi a época. Foi em 2 anos ali, né? 2021 até 2023. Isso mesmo. Bom pra vender. Quem é que comprou casa então nessa época? Quem precisava? Americano. Porque daí não é para investimento, né? Pois é, mas aí o que aconteceu? Os juros naquela época estavam baixíssimo. Foi a época que a gente teve juros mais baixos, até talvez início de 2023.
o juros estava tão baixo que eu até brincava, juros de carro. Eu era juros de carro, juros de casa, que Isso não é eu o lembro. comum. Mais baixo que juros de carro Mais hoje, baixo, né? 2,5. A gente teve Então era situações de graça. americano do norte dos Estados Unidos comprando com juros de 2,5. O americano, que por muito tempo não teve a segunda casa, ele tinha a primeira casa dele, que a gente fala, né, que é a casa de férias. Ele, naquele momento, ele viu o quê? Agora é a hora. Eu vou pegar... O americano sabe pegar dinheiro emprestado, né? É cultural aqui. E a menos de 3 é E a praticamente menos de de graça três. o dinheiro. Ou seja, comprou. Ele preferiu pagar um pouco mais na casa. Que esse balanço é uma coisa que o americano Isso aí. faz, né? Não, porque é um Também. balanço. Isso. Os juros baixa, vem mais compradores para o mercado, consequentemente a demanda aumenta e consequentemente Os preços também. sobem. Naturalmente. É isso. Por isso, então, Lei de mercado. Eu estou perguntando exatamente por isso, porque a gente acompanhou muito isso, as casas estavam caras, estavam ficando cada vez mais caras, tal, porque eu falei, se elas estão caras, é porque tem gente comprando. Tem gente comprando. Sim. Então, assim, por que o cara está comprando uma casa que originalmente foi construída e lançada no mercado a 470 mil, sei lá, 3, 4 anos atrás, hoje ela já tem 3, 4 anos e está 700 mil, né? Não, porque o cara... E o pessoal vinha comprar. Vem comprar. Porque o cara de Nova York estava num apartamento pequeno, custa $1 milhão. Vem aqui ver uma casa de 9 quartos por $1 milhão, com piscina, no Com condomínio de tudo. golfe. Mobiliada. Mobiliada. O cara fala, é lá que eu vou. É. E Não, agora, principalmente naquela época, né? Assim, com o juro baixo. Então... Fora que a Flórida, acho que É meio que a gente destino sabe, unânime, que eu né? acho que é legal até explicar isso. A Flórida é um estado muito convidativo em termos de taxas, né? Impostos. Não tem imposto estadual, não é super taxas, legal. é impostos, exatamente. O americano sempre teve esse sonho de vir à Flórida, de morar e se aposentar aqui. Então, houve só uma pequena antecipação naquele sonho americano. Os juros estavam baixos para o americano. Existe esse desejo, né, de vir para a Flórida e se aposentar aqui, viver a vida na aposentadoria. E muitos compram a casa até antes de se aposentar. Então, viu que era aquele momento. E realmente, comparando com o mercado até da própria Geórgia, que é do lado, nosso estado vizinho, que para você ter uma vida lá sem imposto, você paga imposto de tudo. Isso eu quero dizer. A Flórida é muito convidativo, muito convidativo. É um estado perfeito para várias coisas. Inclusive para a parte de... como é que fala? Estrutura financeira? Esqueci agora a palavra. Porque eu me lembro também que muitas pessoas venderam suas casas nos seus estados porque as casas estavam mais caras relativamente no país inteiro. É que a Flórida, por ser de verão, tem uma subida. Mas essa subida também aconteceu no outro estado. Então o cara fazia o quê? Eu vou vender minha casa mais Com caro certeza. agora porque eu consigo comprar uma na Flórida, aproveitando que os juros estão baixos. E qual é o quadro, por exemplo, hoje? Atualmente, porque muda muito, né? Muda muito. A cada 6 meses a gente tem fases diferentes, Isso. né? E hoje, por exemplo, a pessoa que está nos vendo aqui, ele quer... eu adoraria investir minha grana... Né? Porque vamos falar bem a verdade também, sem muita demagogia. Muita gente está querendo tirar seu dinheiro do Brasil. Sim. Essa é a grande verdade. A gente sabe disso, não Com certeza. não dá pra ser hipócrita. Né? Estabilidade. A gente e buscar torce pelo nosso país, com adora o certeza. país, quer mais é que dê certo. Óbvio. Eu, particularmente, nem gosto de política, não sei nem Não, quem vai dar é, certo, quem uma são hora as vai dar pessoas. Então não é nem político esse papo. É um papo as pessoas apolítico. querem trazer seu dinheiro para os Estados Unidos, isso é natural, né? Esse momento, por exemplo, é um bom momento? Porque hoje aquela questão dos preços pós-pandemia que estavam num pico começaram a se estabilizar. Isso é notório aqui. Então, aquela época que você dá... A gente tinha tanto compradores quanto vendedores. A gente tinha imóveis à venda, vinham oferta $50 mil acima do preço pedido. Hoje, a gente já consegue negociar um pouquinho para baixo, né? Não existe aquele negócio de galinha morta. Isso aí é muito difícil acontecer, porque com a informação que a gente tem, que todos os corretores, os bancos, todo mundo tem essas informações públicas porque do mercado. É um database, né? Então Não tem por que um proprietário deixar dinheiro na mesa e vender a casa mais barato. É claro. Vai ter uma variaçãozinha ali, eu tô com uma certa pressa, abaixa ali um pouquinho, mas não tem aquele negócio, vou querer uma casa de $500 mil, vamos oferecer 350, que nem brasileiro fala. Não é aqui.
Aqui não é o lugar. É porque esse lugar. A lista é pública, né? E ela Sim. é na área toda, todo Isso mundo a tem casa acesso a essa vale, lista. não é também o que... Às vezes tem uma outra percepção, né? O dono... Porque os corretores, os brokers, os bancos, todos sabem quanto vale aquele imóvel. Porque é muito fácil comparar com esse banco de dados. Então, o imóvel vale 400. Se o dono quer 500, ele não vai conseguir vender por 500. A não ser que o negócio dele é muito especial e tem um comprador que ame aquele imóvel, né? Então, tanto não vai conseguir vender por mais do que vale, como não vai conseguir comprar por menos do que vale. Tem um delta, mas não extremo. E isso é muito importante, porque as pessoas às vezes esperam e perdem imóveis muito bons, né? Meu Deus. Eu imagino que isso é todo dia para vocês. A gente vê todo dia com os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece aqui. Ah, não, essa casa tá assim, mas eu vou ver, vou fazer uma oferta. No dia seguinte acabou, o cara já foi lá e comprou. É muito rápido, mas é muito dinâmico. É o tempo de maturação da ideia e da decisão. O brasileiro tem um tempo mais longo, né? Tem que ter, mas porque mas baseado eu não na julgo. vivência deles, É né? cultural, da gente, cultural, né? é. E também isso assim, a gente tem esse tempo de maturação da ideia de ter a confiança de fazer o investimento, e a gente passa por esse processo com os nossos clientes, né? Porque não é... Claro que a gente tem o cliente que chega aqui e fala, eu quero comprar essa casa, e acontece em um dia. Mas tem outros que a gente acompanha durante 1, 2, 3 anos, até a ideia e todo o resto em torno do planejamento de vida deles se amadureça, pode durar ali um tempão, até a pessoa ter confiança 100% de que ele quer fazer aquele negócio. E eu compro uma casa, por exemplo, com vocês hoje. Amanhã, se eu quiser vender, eu vendo porque é um database de informação geral, né? Sim. O cara que vende, ele tem que ir lá no database e botar a sua casa, ou ele volta no Realtor e fala assim, que agora eu quero vender, e você coloca o Realtor a casa que no coloca base. E você é obrigado a colocar no database. Sim, obrigado. Ou eu não posso dizer assim, não, eu quero que você venda, acabou. Não quero que entre no database. Dá para pensar assim? Não dá? Você tem como tirar, você assina um documento falando que você não quer, você tem esse direito. No entanto... Eu digo, quê? Você trabalharia mais com sentido como se é no Brasil, né? Falar, não, eu quero que vocês vendam minha casa, não anuncia lá, não. Mas É que vai entendi, contra, entendeu? vai contra a estrutura de Funciona fluxo melhor daqui, se você... né? Porque aqui a gente já espera, quando a gente pega uma casa para vender, a gente já vai fazer toda a parte de marketing, a gente vai estar te representando na venda, a gente vai publicar a casa, a gente vai fazer as fotos, os vídeos, open house. a gente vai fazer open house, a gente Que vai daí contactar. passa quem está vendendo a casa são vocês, não o dono. Mas o a dono gente não está aparece. representando você, que é o proprietário. Então meu nome nem aparece. E não aparece. Eu estou aberta para falar com o outro corretor e esperando, né? Eu entendo que muito possível que um corretor vai trazer o comprador. Essa é a minha pergunta. Vocês viram nesse momento o agente de venda. Justamente. Então o corretor de alguém vai procurar vocês para efetuar a compra. E o mais interessante nisso tudo é que em 99,9% dos casos, o comprador nunca encontra o vendedor e dinheiro do comprador nunca é passado. Na Pode mão. dizer 99%, é claro que tem negócios Exceções, sem né? exceções. Mas a prática é que o dinheiro do comprador não vai direto para o vendedor, passa pela Title Company, que isso é uma das coisas legais, que eu acho sensacionais, né? funcionais que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que é a Title Company, verdade. que ela funciona como cartório e o centralizador da transação. Então ele se comunica com o banco, ele se comunica com os brokers, que é a gente, com o comprador e com o vendedor, e toda a parte documental e financeira. O dinheiro do banco vai para essa Title Company, o dinheiro do comprador vai para essa Title Company, ele centraliza tudo ali, passa para o vendedor. No dia do fechamento, o dinheiro vai para o vendedor e a chave vai para o comprador, no mesmo dia. Mas Para garantir que o eles negócio se dê certo. encontram E eles pessoalmente. quase nunca se encontram pessoalmente, isso é tudo raro online. quando acontece. É difícil. Hoje em dia. Mas é legal, por exemplo, eu imagino, é uma pergunta boba também, porque eu acredito que sim, mas assim,
eu moro aqui nessa casa, essa casa é minha, você é meu vizinho. E fala, eu gosto muito dessa casa. Tá bom, me dá o dinheiro e essa casa precisa entrar no sistema e tudo. Ou você só faz a troca, vendi a casa para você, assina um documento, tá tudo certo? Ou ela tem que ir para esse proprietário company também? Se for existe uma coisa amigável, legal você obrigatório, mesmo que a venda seja direta? Não. Aí você pode assinar um contrato no vendeu tua guardanapo. Se vocês forem amigos, aí vai na Title Company e faz a parte só a escritura, entendeu? A transferência de titularidade. Mas não é o comum. Não é. Imagina, é muito mais difícil. A não ser que você vai vender para um amigo mesmo. Um amigo se do você Brasil. bater na casa do seu amigo e ele é americano, ele vai dizer, ok, você quer comprar? Pega aqui o Fala telefone com do meu meu corretor. agent. Exato. E ele vai ligar pro corretor Poder dele. pode, mas não existe, isso, né? É uma prática uma quase inexistente. É bem essa a minha pergunta. É isso. E outra coisa também, a gente vê também casos aqui de gente que quer, às vezes, trocar imóveis, porque tem gente que quer vender no Brasil. Tem que vender imóvel e eu quero comprar já fizemos no Brasil. Isso, você já fizeram, deve ter a feito gente isso tem muito. essa experiência aqui, é pouco também, acontece Sim, pouquíssimas é muito vezes. específico, Acho né? que dá para contar nos as dedos. pessoas que fizeram isso aqui, nós tivemos a oportunidade de de fazer uma foi bem interessante. Interessante, bem mas legal. não é comum. Porque Não é às comum. vezes o cara tem. Se ele é investidor puro, assim, não está muito ligado no imóvel, teu imóvel vale os 600 mil, então beleza, então me dá o imóvel que eu vendo no Brasil, facilita a minha vida, né? Mas é raro, né? É raro. É super Para um raro. americano é inviável, ele não tem essa. Ele não consegue entender o motivo de fazer isso. Para ele é uma coisa, outra coisa. O americano ele é muito pragmático, né? Sim. É uma das isso. qualidades Então, do Uma das mercado. qualidades isso. do país, né? Não faz sentido para ele esse acontecimento. Do país. Como é que o brasileiro vocês devem ter muito choque de cabeça aí, né, com essa cultura brasileira, porque o brasileiro não é nem um pouco assim. E a gente entende, hoje também, passamos por isso também, né? Não somos melhores do que ninguém. Chegamos aqui também batendo cabeça como brasileiros. Porque a gente chega e fala, não, vamos fazer não sei o quê. Do nosso jeito. Não, peraí, que aqui não é assim. A velha o choque história cultural, né? o choque cultural. O trabalho de vocês deve ser isso, né? Diariamente, né? Sim. E demora um tempo, né? A mudança da cabeça do brasileiro que vem pra cá, ela demora um pouco. Tem uns que nem mudam, nunca mudam, né? Nunca muda. Mas demora um pouquinho até se acostumar com tudo. Quem não tem experiência ainda, mas depois vai se adaptando. E nessa época de informação, assim, o comportamento dos vendedores, dos compradores tem mudado? Eles chegam com mais informação? Eles chegam mais assim, não, aqui nos Estados Unidos. Mudou muito, né? Mudou muito. De 10 anos para cá. A gente chegou aqui há 6 anos e hoje a gente já vê que é muito diferente. As pessoas já perguntam, porque a gente não trabalha com isso, mas as pessoas perguntam muito, como eu falo para vocês, né? De novo, o motivo de vocês terem sido convidados para vir aqui. As pessoas perguntam muito, mas elas já têm um outro nível de informação hoje já. Os caras, não, pera aí. E tá bem melhor, porque eles estão mais antenados. A gente ouvia cada coisa uns anos atrás e falava, meu Deus do céu, esse cara tem que dar uma aula para ele primeiro, para começar. Ainda tem, tá? Porque, de novo, assim, vai da onde a sua fonte. Qual é a fonte? Você tá vendo... A gente tá vendo muita coisa do YouTube. Eu antes vinha do HGTV, né? Que era o canal aquele dos Irmãos na Obra. Isso. Tinha muitas pessoas vendo daquela forma, ou do House Hunters lá, que era um canal da televisão mesmo. Agora é o YouTube, que as pessoas falam. E assim, eu acho super legal a informação. A gente, inclusive, tem clientes que vêm pra gente e falam, eu vi essa casa aqui no YouTube, eu vi isso que confere, isso tá certo? Tá certo. E vem pra gente atendê-los, entendeu? Com essa informação. Tá tudo certo. Eu acho que com a informação que hoje tem disponível na internet, muitos clientes chegam pra gente já educados, pegaram conteúdos certos, tiveram discernimento para entender, filtrou, chega pra gente ainda faltando alguma coisa, mas estamos vendo também nessa era agora do YouTube, da internet, muitos clientes chegando mal educados. Que é pior, né? Entendendo errado. Eu comentei no que começo da nossa conversa. A gente percebe isso também já de cara. Então a gente está nisso. A gente chega com o cliente que foi bem educado já, a gente termina de fazer a educação dele, ajuda ele, né, no entendimento de todo o processo. E o mal educado é um pouco mais complicado, porque daí a gente fala uma coisa contra o que ele aprendeu errado, e a pessoa fica meio com o pé atrás. Putz, eles estão falando errado o que eu aprendi. Eles estão falando que o que eu aprendi é errado.
Então tem ali um momento de adequação de informação, né? Porque como eu te falei no começo, eu falei, isso às vezes não é nem culpa do youtuber, às vezes. O cara ouviu ali, ele entendeu, ele fala, não, mas o cara falou, não, mas o cara não tá dizendo exatamente isso. Calma aí, né? Tem outros detalhes, né? Sim. Quando o cara compra um imóvel numa certa região, né? Aqui, a minha pergunta é assim, simples também. Qual é o fenômeno de que esse imóvel valoriza? Se na teoria eu comprei uma casa construída em 2019, em 2025 ela tem 6 anos. Sim. Né? Como é que ela valoriza? Você tem que... eu digo, os novos investimentos serão sempre em áreas novas que estão chegando agora, porque comprar casa nova é sempre melhor. O brasileiro deve estar... Vocês são líderes de venda em casas novas, devem saber isso, porque... Obviamente, na teoria é uma venda muito melhor. Você está comprando uma casa nova, zero, né? Que ela vai ter a apreciação inicial. Porque a casa mais antiga, nos bairros mais sólidos, mais antigos, as casas têm uma tendência de apreciação de 3, 4% ao ano no decorrer da vida dela, é natural, né? Esses bairros novos que estão saindo na parte suburbana que fala da cidade, redor, né? Ao redor, na grande Orlando. Isso acontece, é um fenômeno que acontece em todas as cidades, né? Ainda está chegando o desenvolvimento para ali, ainda são bairros meio distante assim do comércio, distante que eu falo assim 10 minutos, né? Não é que eles vão fazendo os condomínios e vão acertando toda a parte de infraestrutura. Né? Então esses condomínios novos, eles têm aquela coisa de que eles ainda estão sendo construídos e dependendo do momento que você compra ali, você tem alguns descontos da construtora que a gente consegue muitas vezes com o nosso relacionamento com a construtora. E ele vai ter, depois que ele fecha esse imóvel, já no primeiro ano ele vai ter a apreciação do condomínio, mais ainda esses X% ao ano no decorrer da vida do imóvel. E pode chegar a acontecer, aqui em Orlando tem muitos condomínios da moda, né? É a moda, agora é esse condomínio. E esse condomínio às vezes dá errado por algum motivo, ou... A gente sabe que tem uma história no Celebration, que a gente sabe que é verdadeira. Quando o Celebration surgiu, né, ele foi aberto para muitas construtoras. Nem todas tinham qualidade que precisava. Então, muita gente que comprou casa no Celebration passou a reclamar das casas, queria devolver. Houve uma confusão ali, que depois foi recuperado. O Celebration retomou sua marca. E hoje ainda vejo também que, com essas novas áreas do Celebration, o Celebration tem se mantido como uma área de interesse e os imóveis continuam sendo caros e estão cada vez excelentes. É isso que tem que acontecer, por exemplo? Sim, os bairros vão se solidificando. Se bem que Celebration foi criado já dentro de um... do Celebration é muito peculiar, né? Não dá pra ter... mas se a gente sai um pouquinho mais para fora, lá para cima de downtown de Orlando, que é ali Claremont, Mineola, ali tá crescendo bastante. Ou pro sul, ali, parte de St. Cloud, isso passando Lake as áreas da Flórida que vocês veem, que tem... A gente viu, por exemplo, Ocala. Ocala tem um boom de casas construídas com preço incrível. Mas a gente... eu tenho um contrato com o The Villages, né? E a gente trabalha lá, tem shows frequentes lá, é uma hora daqui, passa por Ocala. A primeira vez que a gente... teve informação que tem casas novas surgindo em Ocala com preço ótimo, a gente foi pro The Villages, eu me lembro, e quando a gente viu, tava 1 hora no carro, né? Eu falei, não dá pra gente morar aqui, né? Não é para nós, talvez seja para algum investidor. Ocala, por exemplo, é uma dessas áreas, talvez, tô certo? Tem um negócio que não só os brasileiros, mas muitos, principalmente os construtores, né? Os contractors, os pequenos construtores que estão fazendo... que é chegar nessa área um pouco remota, que tem lotes disponíveis, que você não precisa fazer um negócio... um desmatamento de floresta. Já está ali tudo prontinho. É meio longe de tudo, lotes baratos, e constrói casas relativamente baratas. Então tem, óbvio, pessoas conseguindo fazer bons negócios lá, mas principalmente quem tem a empresa de construção, que fica com grande parte do resultado da obra, mais
um upside na venda, né? Orlando tem espaço para crescer? Ainda essa grande Orlando? Porque grande Orlando. a gente sabe que tem uma defasagem de casas, na verdade. Sim. 30 mil casas, sei lá, que está atrasado. E tem espaço, a gente vê todo lugar que a gente está andando, tem casa saindo do chão, literalmente saindo do chão, né? Mas assim, é absurdo. É absurdo. A gente chega a viajar, assim... uma semana, daí 2 semanas você está dentro do escritório, quando você vê, tem construindo um negócio aqui do lado da sua casa que você não era um terreno baldio há dias atrás. Uma coisa interessante também, que você está falando dessa vinda, né, das pessoas que vêm para cá, que vêm para Orlando, região da Central Flórida, que está sempre em crescimento, certo? E está sempre em busca de novos investimentos e crescimentos da cidade em si, né? O parque da Epic abrindo agora e tanto dinheiro sendo investido na melhoria da cidade em várias áreas. O que eu acho assim, super interessante, que as pessoas não veem, quando elas vêm de férias, vêm com os olhos para Disney, voltados para o shopping, voltados para outras coisas. Quando as pessoas vêm para fazer um investimento, elas começam a olhar diferente a cidade, né? A gente vê alguns terrenos assim, que você vê os apartamentos sendo construídos, sabe? Esses apartamentos que você... São vários prédios, assim, as pessoas falam, eu gostaria de comprar como investimento aqueles apartamentos. Eu já ouvi várias pessoas nos perguntarem isso, né? Esses imóveis, por exemplo, eles são só para aluguéis. Eles são de grandes empresas que constroem aqueles 5 buildings, 2, 3, independente do tamanho, e eles só alugam. É aquele velho lease here, tá escrito, né? Alugue aqui. Eles têm um escritório que fica ali, o horário comercial, para alugar os apartamentos. Então, esses imóveis, eles não estão à venda. Tá? Ele é direcionado para o aluguel. Que isso também mostra o grande interesse de pessoas para virem morar aqui. Isso que eu ia falar, porque então, tem muita isso, casa à né? venda e tem falta de imóveis. Isso. E, além de tudo, essas mega empresas estão colocando esses prédios de apartamentos para alocar. E long term. E loca em 10 dias. Muito rápido. Põe para alugar, Gira. alugou. Põe para alugar, alugou. E porque para você, o long term são os contratos em que você loca para acima de 6 meses apenas. Para as pessoas morarem. É para as pessoas literalmente morarem aqui. Então, quando você vai atrás desses apartamentos, é comum de amigos nossos virem aqui, vou locar ali. Não, ali você não vai locar porque não é de férias. Você não consegue locar por 15 dias. Não. Ou se quer, quero passar 3 meses aí. Não adianta. Você não consegue passar 3 meses aqui. Os contratos de long term, eles começam em 6, 7 meses. 7 meses, né? na verdade. 7 meses, na verdade. E esses prédios, esses que estão saindo ao redor de onde a gente mora, assim, mas assim, coisa parece cinematográfica. Assim, você fala, não, deve ter alguma coisa errada, um filme que estou vendo. E aí até confunde um pouco, assim, que você vê tudo isso crescendo, esses apartamentos serem construídos, condomínios. E quando a gente fala em condomínios, são subdivisões, né? Com casas, com townhomes, casas imensas, todos variados os tamanhos. Existe existe um condomínio, em Winter Garden, mais ao sul de Winter Garden, que é o que a gente vê, assim, acompanha o crescimento, né? 5 construtoras, cada um com seu espaço, construindo o seu próprio condomínio, com casas e townhomes. E aquilo vai se integrando e vai virando uma área de Winter Garden, ou de Claremont, ou de St. Paul. E a cidade vai construindo a estrutura, infraestrutura, mercado, escola, tudo banco, restaurante. Isso a gente consegue ver crescer assim de uma forma incrível. De repente era um mato, era um terreno, e um ano depois já está construindo casa, escola, mercado, mall, shopping. Aquela parte de Winter Garden eu vi crescer, literalmente. Tá maravilhoso o Winter Garden. Incrível. Então a resposta da minha pergunta seria sim. Então existe espaço para crescimento em Orlando. O trânsito ainda é viável aqui. Eu acho assim, épocas do ano são piores, claro, mas tem 75 milhões de turistas vindo para cá, no natural, né? Na nossa área aqui, perto dos parques, né? A gente mora perto dos parques, tanto vocês quanto nós. É natural que tenha mais trânsito, mas eu acho que o trânsito é super viável em Orlando, é uma cidade urbana, se compara com São Paulo, né? Imagina. Então, essa questão assim, estou longe. Fica muito longe. Longe do que exatamente? Exato. Longe do aeroporto. Qual é o seu ponto de referência para você achar que é longe? É porque a estrutura da cidade é diferente. Aqui, então, o brasileiro fala, mas as coisas são longe. Eu falo, não, você chega em 30 minutos num lugar muito mais longe que você chegaria no Brasil, né? E fora que a gente facilita, brinca, né? Piada interna. Tudo 15, 20
20, 15, 30 ou 45 minutos, Sim, né? exato. 15 é muito perto, o mais 30 perto. é normal e 45 é uma outra cidade. Isso que eu ia falar, 45 você tá em outra cidade. Então fica, fácil anota aí, aqui, né? Que senão, ó, se tudo que a gente falou não serviu, essa é a melhor dica. 15, 30 ou 45. O que eu queria perguntar é o seguinte, a gente sabe, eu ia perguntar, bom, quais são os passos, por exemplo, quem está assistindo fala, eu tenho o desejo de comprar uma casa. É um passo só, na verdade, né? Ligar É o pra primeiro vocês. passo, né? Aquele Ligar lá para de- vocês é o primeiro passo e único e tal, tá fácil. Sim. Mas, resumidamente, porque eu acho que a gente pode até deixar depois contatos de vocês, tudo óbvio, Sim. para que as pessoas pessoas possam entrar em contato com vocês para falar com vocês sobre isso, porque a gente ficaria 6 horas aqui discutindo. Sim. Mas, resumidamente, o cara que está nos assistindo, por exemplo, o que eu precisaria? Pô, eu gostaria de pegar meu dinheiro e comprar uma casa lá, alguma coisa. O que precisa para fazer isso? É difícil fazer isso? Porque essas pessoas, como eu, né? Estou me colocando no lugar delas. A gente chega aqui, hoje a gente sabe um pouco mais, porque mora aqui há 6 anos, mas a gente chega aqui e fala assim: o que precisa? Onde é que eu vou? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Onde é que eu vou? Vou na É uma internet? engrenagenzinha bem azeitada que a gente consegue explicar. O primeiro passo é falar com o corretor. Pode ser a gente, pode ser algum outro que você conheça, né? Sim. Mas dá certo. É um processo trabalhoso, mas é relativamente simples para quem sabe fazer. É um processo documental. O que o cara precisa para estar aqui é de documentos só, na verdade. O que eu preciso para comprar uma casa? Achar o corretor certo e depois o documento. corretor vai sugerir primeiro que a pessoa... Você vai comprar as perguntinhas básicas. Você vai comprar para investimento, você vai comprar para investimento ou para moradia. Você quer financiar ou pagar à vista. Aí já vai para um outro procedimento. Cada um vai para um lado. Né? Você quer vir ver a casa, que bairro, qual é o estilo de vida que você quer, tem filho, precisa de escola. Vai ser escola pública, vai ser escola particular, qual é a região? Já conhece aqui? Quando você vem aqui visitar para conhecer a gente pessoalmente e a gente fazer um tour nesses bairros e casas e conceitos? É mais ou menos assim que... Porque eventualmente vai começar pelo quanto é que você quer gastar. Quanto você quer gastar. Muitas vezes até isso muda, mas eu acho que só para ajudar, assim, você não precisa ter green card para comprar. Isso, é muito importante. Não precisa ser cidadão, você pode ter passaporte passaporte com visto. Passaporte válido e visto já é um passo. Tá? Então, já para facilitar. E você pode ter a sua casa vai ser sua. Tem que ter visto, eu não sabia disso. Então... Sim, para você. Também não vou entrar nesses detalhes, Isso, mas é muito sim. detalhe, imagino. Sim, porque eventualmente você precisa ter o passaporte válido. Tem sentido. Tá? Tem sentido, claro. O passaporte válido, vamos deixar o passaporte válido, daí eu vi se a gente consulta. E aí essa venda começa normalmente, isso que eu digo, pela região que a pessoa quer da coisa ou pelo dinheiro? Tem que ser pelo dinheiro? Necessariamente? Então, daí essa é a nossa missão, que é literalmente... Acho que o cliente é que vai te dizer, né? A gente precisa, assim, ir numa direção que ela vai indo, ela é bem sinuosa a estrada, assim, porque muitas vezes a pessoa começa com uma ideia e ela vai elaborando com o tempo e vai mudando de ideia e é parte do processo, tá? A gente entende que é isso, não tem... E tem o processo que é o financeiro, que ele deveria ser inicial, mas as pessoas também... Então, várias coisas correm em paralelo. Não dá para você chegar e falar assim, vamos focar agora no dinheiro? Não. Mas... E as casas? Também temos que ir vendo casas junto com isso, né? Você vai mostrando, porque a pessoa vai materializando o sonho, né? Isso. Então, Exato. quando ela vai vendo, ela vai materializando. Quando ela vai falando com um agente financeiro, ela também vai materializando essa parte financeira, vai estudando, vai vendo qual vai ser a mensalidade, se ela for financiar. Isso. Ou discutindo com a família, quanto que vamos comprar, qual é o nosso budget para essa casa. Tem muito a questão também de quando nós queremos para daqui a 2 anos. Então, mas, putz, eu queria comprar agora, mas não vou morar. Compra agora e aluga, porque agora tem a oportunidade, tem a casa certa. Ou não, vamos ficar olhando e esperar daqui a 2 anos. Pra gente acontece de tudo. E o mais comum para vocês, dos clientes de vocês, é o choque assim do cara. Porque tem uma coisa bem básica. O cara olha o preço da casa,
Mas ele não se toca, ele tem closing costs, que ele tem Sim. taxes, que ele tem... Então o preço de uma casa de 250 mil não é 250 mil. E o brasileiro costuma muito fazer essa conta, né? Não, vou comprar uma casa de 250 mil, falando, não, uma casa de 250 mil pode custar 280, Sim. sei lá, por aí, né? Possivelmente. E é mais comum, então, ele ter esse choque de realidade e acabar comprando menos do que a expectativa, ou o contrário? Chega aqui e fala, não vale a pena investir mais porque eu tenho dinheiro aqui, eu guardo porque eu vou comprar uma casa maior. A gente já explica dessa expectativa, né? A gente já explica desde o começo que a compra não é só o valor negociado. Isso. Tem outros custos de escrituração e se tiver financiamento também alguns custos Mas vocês têm relacionados. mais clientes que acabaram, não, eu vim aqui para comprar uma casa de 300, acabei comprando uma de 250 por causa dos custos? Não, ou gente que falou, ao não, contrário. vou investir ao contrário? Porque entende o conceito. O conceito, Quando lógico, você entende. vale a pena, né? E outra, você pode financiar. E olha que maravilha, você está num país, que é os Estados Unidos, e aí você poder financiar um imóvel aqui com juros de 8%, 7,5%. Sendo brasileiro Com documentação toda de vinda do Brasil. Brasileira, exato. Ou seja, isso é fantástico. é melhor do que no super Brasil. convidativo. É absurdo. e certo? outra coisa, e essa pessoa pode ter empresa aqui. Pode. Né? Então, numa casa de investimento, o brasileiro não residente aqui, que mora no Brasil, pode ter uma empresa aqui e essa empresa pode ser dona do imóvel. Ou Porque seja, o grande barato disso é que é exatamente as pessoas dizem que falam, não, eu estava pensando em investir um dinheiro aí, não sei o que eu vou fazer, mas é um pepino e tal. Não, é o contrário. É o contrário. De pepino não tem nada, é Não, é mais muito fácil simples. do que no Brasil. Ou seja, muitas pessoas vêm, eu quero investir 300 mil com a ideia de que eu vou pagar à vista porque eu não posso financiar. O que não é verdade, você pode financiar. Exato. Aqui com juros, aqui com bancos americanos ou Um juro que para o brasileiro é excelente. entendeu? ainda. Então você vai Sim. dar uma entrada. Na verdade, o seu investimento vai ser a entrada e os custos que você vai ter. E os pagamentos que você vai ter mensalmente, que é o mortgage que a gente chama, que é a Isso. prestação mensal. Mas muda muito e geralmente muda porque entende o sentido do negócio e acaba, por isso, acaba investindo mais. Mas até porque nem só por ser mais. Às vezes tem então vamos dar uma esticada aqui Isso. porque aquela casa vale mais Me a pena. agradou mais. Ou eu Isso, gosto essa mais. foi a minha pergunta, porque isso é muito comum isso. aqui, né? Sim. Aqui é tudo Muito. maravilhoso, você vê uma casa de 3 quartos e fala, mas a de 4 não é tão mais cara. Não, uma exato. localização, E, ou Isso é então todo a dia. localização, né, Zé? Aí você olha Super. na internet, mas eu vi uma casa que custa $300 mil, e aí você vai ver a localização, é lá em Haines City, perto de Winter Haven, Isso. que é 50 minutos da Disney. E aí você pensa, mas se eu colocar $80 mil, eu vou estar num townhome muito mais perto, vou estar 20 minutos. Então, existe muito A isso gente também. tem uma família de amigos que eles moram numa área determinada aqui, não vou fazer propaganda da Claro. área, nem a favor nem contra, e eles acabam gastando $350 de Gasolina, pedágio pedágio. por mês para morar na área que eles Ou moram. seja, Quer dizer, Tem isso também. põe Custo de 350 no vida. mortgage da tua casa, né, e compra uma E casa aí, mais perto se do... mora e tem filhos, aí tem muita questão das escolas públicas, que tem esse desejo de colocar na escola pública, Isso. né? E aí, claro, a gente também tem que ver visto, essa coisa toda da parte de migratória não é com a gente indica advogados, mas assim, a gente fala que da casa, se você tem filho e vai para a escola pública, então automaticamente você tem o desejo de colocar o seu filho numa boa escola, né? Isso. E as escolas aqui, elas não são determinadas somente pelo o A, B e C, né? Que muitas pessoas, mas ela é A, ela é B. Aqui também a gente entende nas escolas que existem muitos programas que eles oferecem nas escolas. Então, é importante fazer essa investigação toda em cima da escola que você quer colocar o seu filho, ou vice-versa, onde eu quero colocar, né, o meu filho, se tem programas de teatro, escola... Esporte. Enfim, ciência, computação. Porque tem escolas que... só fazer uma palhinha, assim, dessa questão do assunto da escola. Porque tem muitas escolas que estão com um grade mais baixo por causa da região ser muito nova. Então, uma escola nova. Muitas pessoas vindo de outros lugares. Existe a questão da língua. E aqui os estrangeiros são muito bem-vindos. Existem, inclusive, esses ESOL, eu não sei exatamente como que fala, Programas. mas é programa para ajudar crianças que têm uma outra língua, não sei o inglês. Então, Dentro da escola dentro da mesmo. própria escola. super. Então,
querendo ou não, quando você faz um teste com todas as crianças da escola, aquelas que não têm o inglês como língua fluente, elas não têm o mesmo nível de compreensão, certo? Ou que estão vindo de outros países, outros lugares. Então, os grades ficam um pouco abaixo. Assim. Então, não avalie uma escola se ela é só A mais B ou C. Tem outras coisas. Tem o ambiente que tem que levar em... Tem um monte de gente que fala assim, eu quero ir naquela escola porque ela é A. Tá, mas... E essa aqui? O ambiente dessa escola também é legal? É mais perto da sua casa, etc. Isso também é... uma coisa que a gente está fazendo? Não, eu acho até interessante, porque agora você falou uma coisa, eu me lembrei de uma outra coisa, de uma escola excelente, nota A. Não tem uma árvore plantada na escola. Alguém me falou isso. Sim. E eu fiquei chocada. Falei, gente, a criança passa 8 horas na escola, sem contato com árvore, natureza. Enfim, fica aí. Você veja que esse é um detalhe que pode ser decisivo, um deal breaker na compra de uma casa. Porque se o pai, né, vai ver uma escola, vai visitar a escola, não, vamos visitar a escola. Você vai olhar e falar, ué, mas não tem árvore aqui. Pô, então eu não vou. Pode ser uma coisa importante. Não é a nossa área, né? A gente não vai em nenhuma forma incluir. Zé, eu acho que isso era uma coisa legal até porque você está sabendo e... É uma coisa que a gente fez agora em comemoração aos nossos 10 anos. 10 anos de Magic Florida. 10 anos, que é fazer uma série, uma temporada de podcasts com entrevistados nossos, pessoas que a gente tem em relacionamento, que a gente usa para os nossos... indica para os nossos clientes para assessorar nessas, vamos dizer, assuntos periféricos, que não é periférico, sabe? Não é tão importante quanto a casa. A gente na parte da casa, mas a gente acompanha nessa outra parte, indica pessoas, tanto de investimento, quanto de financiamento, quanto dessa parte de escola, que a Fê está falando aqui, que a gente fala superficialmente de alguns assuntos. Então a gente quer trazer os especialistas para a gente fazer uma série informativa, como se fosse um guia nesses de comemoração desses nossos 10 porque eu vou te falar, é uma boa ideia pelo seguinte, você vai dividir a informação em blocos, porque um dos problemas que eu acho comprar a casa que a gente estava falando é fácil, documentalmente, fácil de estrutura, né? Simples o sistema. O problema é o seguinte, é muita informação. Então é legal dividir a informação, sim, sem dúvida. Acho ótimo. Sim, e para quem está vindo, é uma engrenagem que tem que funcionar, né? Então... Vamos deixar. Eu queria fazer a minha última pergunta, senão a gente fica aqui até terça-feira que vem. Eu queria que vocês devem ter histórias muito legais, ou engraçadas, ou boas, ou histórias até meio assim, o cara comprou uma casa, dia seguinte a mulher dele, sei lá, coisa assim. Vocês lembram de alguma história assim? Tem várias. Curiosa, ou legal, ou engraçada? Não, tem várias. Tem curiosas, surpresa. Comprou casa para outra segunda família. A gente tem histórias engraçadas. Tristes. Histórias tristes, histórias dramáticas, histórias interessantes. Porque isso não é um podcast, não é esse. Não, né? gente. Não, eu acho que até te contei aquele dia que a gente estava conversando, né? Que uma da. Foi para você, foi para um cliente também. Aquela do cliente que a gente acompanhou em todo o processo de uma compra de uma casa de investimento. E para esse processo de compra de investimento também tem uma engrenagem. Tem ali os pilares do sucesso. Decoração, a companhia de gerenciamento, o condomínio. Então a gente acertou todas as partes. O condomínio, o imóvel, certo? Ficou faltando a decoração e a companhia de gerenciamento que esse cliente não, por algum motivo... teimou com a gente e não foi com alguma das nossas indicações. Decidiu um outro caminho. Passaram-se os anos, esse cliente voltou. Emílio, Fernanda, eu quero vender porque não está dando certo. Daí a gente falou, lembra do que a gente falou? Porque pra gente o interessante era vender, porque a gente ganha comissão na venda. Sim. Só que a gente viu que o cliente não estava fazendo o movimento certo. Dá uma segunda chance para o negócio que você investiu e tenta fazer isso que a gente sugeriu. A pessoa fez, não vendeu a casa e está feliz da vida. Então assim, não quero
tá vendo só. Não é uma coisa assim. Isso. Até porque para vocês deve acontecer, porque para nós acontece também. A gente fica até curioso de ver quando tá dando errado alguma coisa aqui, porque aqui a tendência do mercado, da economia, do negócio é o contrário. A gente fala, a empresa do cara deu errado. Peraí, conta a história, deu errado como? Aqui nos Estados Unidos é assim, né? Qual foi a linha do trem que você saiu? Onde é que foi ali que você errou? A gente tenta, e na verdade o nosso trabalho é informar. Trazer, desmistificar, informar com tudo que a gente tem para oferecer. Dar a nossa opinião, dar a nossa experiência. Muitas vezes, poucas vezes, né? E é isso. Não dá certo. E outras... Mas é o mundo, é a vida, né? Tem coisas que você faz e dá certo e outras não. Mas... Pra gente, o melhor, assim, quando dá certo, é porque a gente sabe que a gente deu o melhor, que deu certo, e geralmente a pessoa está feliz. Então, é um relacionamento que como é que eu vou dizer assim, é mais fácil? Porque também foi desafiador pra gente quando dá errado, mas a gente não desiste. Porque essa questão, por exemplo, desse caso que a Emília acabou de contar, a gente poderia ter vendido a casa, teria sido muito mais fácil. Teria sido mais fácil, a gente teria sido remunerado. Rápido. Teria várias vantagens a gente dizer sim, com certeza, vamos vender. Mas não, a gente sabia, entre a gente conversava sobre isso. Não é hora de vender, a hora é arrumar. Porque adequar o negócio ao mercado. A verdade verdadeira, quando a gente olha em perspectiva, é que o real estate nos Estados Unidos, ou seja, o mercado imobiliário, você não deveria vender uma casa, certo? O ideal é você não vender. Porque historicamente o que você faz. Supostamente verdadeiramente que você vai construir em cima o seu patrimônio. Isso, exato. Em cima dos imóveis. Então o ideal não é vender. É muito raro, né? O cara fala, deu errado, minha casa quero vender. Fala, ué? No entanto, nós somos especializados em venda, inclusive. Inclusive, a gente também tem arrependimentos de termos vendidos imóveis. Com certeza. A gente passou por isso, por essa experiência de... Pessoal. Precisou vender, vende. Mas se não precisou vender, não venda. Espera. Se você tem planos para fazer com o seu dinheiro alguma coisa, venda. Porque daí... e também girando, o mercado americano ele tem isso, ele proporciona também até isso, né? Porque existe o 1031 Exchange, que é uma forma de você reinvestir o dinheiro automaticamente, assim. Então, existe esse... Como é que fala? Esqueci a palavra. Mas existe essa vantagem de você vender o imóvel. Deferir imposto de ganho de capital. Mas o ideal é não vender. Mas se você quer vender e tem um plano para isso, um propósito, a gente vende, claro. Mas a gente também entende que se você quiser comprar mais, talvez seja o ideal. Então, pra gente, o sucesso está muito nisso. A pessoa fazer um bom negócio de primeira, mais quando a gente fala em investimento de casas de férias ou long term, casas de aluguel anual. Quando a pessoa faz um bom investimento, ela vai fazer outro investimento. Porque ela viu que deu certo. Então, esse é o ideal pra gente, o cenário perfeito é quando a gente vê isso acontecendo, sabe? Porque eu acho que tem muito do prazer também de atender e de ver o teu cliente feliz. Isso é um dos prazeres, é a parte mais legal do trabalho, né? Porque senão vira venda crua, daí você vai abrir uma loja e vai vender qualquer coisa. Liquidificador. É o que eu falo com ela. A gente não vende, né? Não. Quando a gente tem a venda da casa, que é o final do processo da transação, aquele momento da venda. Aquele é o momento da venda, mas o processo inteiro é um relacionamento. A gente não me sinto vendedor. E eu faço também. E tem esse lado, às vezes, vocês têm, sem falar nomes, obviamente, mas vocês devem ter o cliente, assim, aquele cara que não vale o dinheiro, né? Você falou, vou ganhar o dinheiro aqui. Aí sabe o que a gente faz com ele? A gente demite. A gente já demitimos o cliente. Isso acontece. Acho que 10 anos já deu tempo suficiente pra gente poder estar fazendo esses movimentos que são difíceis, não são fáceis, mas a gente tem, inclusive, a gente clientes não faz. Demitidos. A gente tem sabe a bandeira vermelha lá? Sim. E tem que ter, né? Tem que ter. Não, porque senão você perde exatamente esse prazer de ver o cara feliz lá na frente. Você fala, pô, esse cara eu não quero que ele se dê bem. Eu perco de ajudar uma família que vai mudar e que vai, sabe, ser tão feliz naquela casa. Não.
Isso, melhor você tá literalmente não só perdendo seu tempo, mas se estressando. Mas aí é a maturidade, tendo um dia a dia de trabalho horrível, você tem que saber falar não, porque imagina você deve ter tido e com a experiência a gente já começa a ver, você começa a sentir já no começo, Ciro. Quando começa a dar as primeiras tropeçadinhas, você fala, putz, isso aqui... E normalmente isso vem pela desinformação ou vem porque a gente sem noção mesmo? A personalidade. Eu acho que... E é legal, assim, porque a gente trabalha juntos, né? Então, nós somos sócios, assim, a gente tem personalidade bastante parecida, eu e o Emílio. E assim, aí já, sabe, a gente fala que ring the bell, né? Quando o sino toca, assim, um fala... E aqui não é olhar pra ninguém, não tem nada a ver com energia, visual, não tem nada a ver com isso. Claro, né? É assim, são algumas, sabe os gatilhos, as redes, assim? Enfim. Aí a gente já, mas são pouquíssimos, tá? Dá pra contar nos dedos de uma mão, eu acho, né? Sim. Esses 10 anos. Que a gente teve que separar meio... Mas teve sufoco, sim. Sufoquinho. Hoje em dia, eu acho que já teve muito choro, né, chegar. Não, a gente deu um basta. Isso foi, acho que o último acontecimento foi... anos atrás, nem 2023. Mas a gente já teve pessoas de falar, mandar no telefone, ameaça. Você está lidando com pessoas, no final é incrível, uma coisa muito, bem estranha. A minha última pergunta é a seguinte. Quais são os planos dos 20 anos da Magic Florida? Porque vocês estão comemorando 10 anos. Sim. E o que vai acontecer a partir de agora? Então, né? a gente vai abrir uma Magic Florida na Costa Rica, eu vou mudar pra lá. Isso, e eu vou mudar pra neve. Não, os próximos anos, Zé, arruma essa sala aqui pra gente vai só fazer podcast. É super legal, porque eu vou te falar, eu tenho certeza que a gente aqui no MSCast vai informar muito as pessoas que estão nos ligando. A gente recebe muitos telefonemas mesmo. Não é telefonema, mas assim, muito contato. De gente que tem dúvida, e eu perguntei da dúvida sobre a escola, porque as dúvidas são essas, sabe? Assim, cara, mas como é que eu faço pra ir aí? Dá pra alugar um apartamento? Coisas assim simples, que a gente também passou por isso, claro, não tem nada de errado nisso, né? Por isso que eu pergunto, né? E vocês, a ideia dos podcasts, principalmente para celebrar 10 anos da empresa, é um marco muito importante. 10 anos é super legal. Super. Aqui nos Estados Unidos, imagina, 10 anos vai durar o resto da vida, porque durou 10, né? Sim. E por isso que eu pergunto, como é que vocês pretendem, o que vocês pretendem fazer para os 20 anos? A partir de agora, qual é a ideia? Porque como vocês estão trabalhando bem e associados, né, tal... Né, a Keller Williams, por exemplo, tal, vocês podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo mais 30 anos que vai dar certo. Sim. Mas vocês têm planos dessa... o podcast, por exemplo, é um degrau que vai trazer mais gente, informar mais gente, é super legal. E fora isso, vocês pensam, por exemplo, em expandir, ou ter mais gente trabalhando com vocês, ou sei lá? Isso é uma possibilidade. A gente já teve e já recuamos, já tivemos, já recuamos. A gente não quer perder o contato... humano pessoal com o nosso cliente, né? Aquilo que eu te falei, eu sou broker, a gente pode montar nossa própria brokerage e eu pensar numa expansão, né? Ter corretores abaixo de mim que vão trabalhar com os nossos clientes. Mas daí vem aquele negócio, né? Tem uma questão de relacionamento e de a gente poder julgar a situação pessoalmente. Talvez daqui a 10 anos, quando a gente fizer o podcast de 20 anos, a gente tenha ali 20 corretores embaixo, aí eu vou te contar a história. Mas por enquanto a gente está esperando ver o momento que isso precisa acontecer e qual é o perfil dessas pessoas que a gente precisa ter para uma possível expansão. Mas eu acho muito difícil a gente largar na mão de um corretor, um cliente que tem essas necessidades específicas que a gente sabe resolver. Até porque, na minha visão, o mercado hoje tem duas vias bem claras, né? Ou você vira mega e faz isso aí, vai vender, a gente vê com o processo de visto aqui, tem um monte de escritório vendendo visto literalmente que não entrega. Sim. E tem gente que fala, não, eu vou ser um pouco menor, porque a gente tem uma pequena história para contar. Um amigo nosso tinha 10 carros para alocar. Daí ele falou, cara, eu vou manter 10 carros. Por quê? Porque quando eu tinha 10 carros, eu ganhava, sei lá, 15 mil por mês. Quando eu tinha 20 carros, eu ganhava 15 mil por mês.
Porque daí precisa ter um sistema, tem um cara que trocava óleo, tem uma oficina, barará, tem barará, comprar um sistema de organização, um contador me cobrou mais e eu ganhava a mesma coisa. Então eu preferi continuar com os 10 carros, ganhando a mesma coisa e atendendo melhor, tendo uma rotina melhor e tendo uma vida mais feliz. Por essas duas vias, né? Ou você vira uma mega companhia, ou você vira uma pessoa que fala, não, eu vou trabalhar legal, vou ter meus clientes como amigos, né? Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que a gente está muito nessa fase, assim, sabe? De avaliar o que é prioridade, onde que a gente quer chegar, mas ao mesmo tempo sem perder essa natureza da gente, né? Que é o de contato, de querer falar com as pessoas, estar com as pessoas, tomar um café, almoçar. Isso, querendo ou não... E é uma atenção, assim, que a gente fala que é tipo tailor-made. Né? Muito assim, tipo, tailor-made. Construída, falam costurada. Ali que é tipo imobiliária boutique. Eu não sei se eu gosto dessa palavra boutique, porque a gente nem é muito chique. Assim, a gente é mais... Mas é assim, uma atenção ao cliente assim, pessoal nossa. Tanto que eu e a Fernanda, nós dois, 90% dos clientes a gente atende junto. Eu passo um tipo de informação, ela passa outra, a gente está no grupo. Todo mundo entende, a gente entende o que está acontecendo em todas as transações simultâneas que acontecem normalmente. Sempre tem ali 10 transações acontecendo simultaneamente, então a gente vai todo mundo na mesma página. Eu acho que se eu me arriscar assim um pouquinho a falar onde que a gente poderia estar de repente, não vou nem dizer até 10, mas assim 5, vamos pensar, vai. Eu tenho uma vontade que eu já comuniquei, eu e a Emília, a gente está meio que na mesma página, que a gente não conseguiu ainda investir tempo nisso, que é explorar a parte comercial. Commercial Real Estate. Então, quem sabe, eu já joguei pro universo agora. A parte comercial é separada da parte residencial, porque é outro tipo de contratos. E é muito diferente. Muito diferente, os tempos de maturação são muito maiores, mas a gente vê necessidade dos nossos clientes buscando esse tipo de investimento. A gente usa parceiros estratégicos com muita experiência nesse ramo comercial, mas talvez isso seja um próximo passo para a Magic Florida. Uma sementinha que já veio acontecendo nos últimos 2, 3 anos, principalmente. Sim. Muito legal. Então, quem sabe? Muito obrigado aí pela presença aqui. Eu espero que vocês estejam aqui no de 15. Vamos marcar o de 15 anos. Não, o de 20 ainda tem 10. Vamos ver, no de 15 já vai para uma outra direção. De repente nós estamos em Los Angeles fazendo o de 20, sei lá, né? Vai saber. E vamos para o mais importante, eu acho, que como é que quem está nos assistindo entra em contato com vocês, porque senão eles vão entrar em contato comigo. Com você, direto. Eu prefiro que eles entrem em contato direto com vocês, possam perguntar, tirar dúvidas mesmo. Às vezes o cara fala, olha, eu tenho interesse em ter uma casa aí, como é que é, né? Porque eu acho que essa é a primeira abordagem. Sim. E as pessoas têm um pouco de medo disso, de... Dizer, pô, mas eu vou ligar fica muito distante, né? Na verdade, isso não existe. Super, a gente vê por nós aqui também no nosso escritório, em outra área, mas a gente também, é ótimo quando o cara liga e fala, o que eu preciso para fazer, não sei o quê. Você fala, olha, é simples assim. Dá para mandar o telefone, o WhatsApp, pode falar com a gente por WhatsApp. O WhatsApp é ótimo. A gente atende. A gente atende, ou a gente manda uma mensagem primeiro. E também tem o nosso Instagram, né? Sim. @MagicFlorida. A Fernanda posta bastante stories. Isso, então @MagicFlorida no Instagram. Telefone, a gente atende, pode mandar o WhatsApp. Se quiser mais informações, a gente tem uns material que a gente já fornece. A gente tem o nosso website, www.magicfloridaimoveis.com.br, um site dedicado ao público brasileiro. Tem bastante coisa de blog. Com bastante informação. E eu tô brincando, se você quiser entrar em contato com a gente dá o telefone deles claro que também. Sim. Dá para ser. Sim. Então, obrigado pela presença. E a gente pode pensar em mais coisas mesmo. Eu torço aí para que vocês... Essa ideia de informar as pessoas é legal mesmo, a gente aprova disso.
E estamos à disposição, se vocês precisarem, quando a gente precisar falar disso, estamos por aqui. E nós também, Legal. a hora que você quiser. E aí, Muito quem bom, está Zé. nos vendo também e acompanha o MS Cash, é aqui sobre música, sobre cultura, mas também sobre esse blending que quem está chegando, quem tem interesse na cultura precisa. E a questão de moradia, de locação que seja, o doesn't matter, né? Sim. É muito importante. Então a gente se preocupa com isso também, porque é que eu digo, a pessoa assiste um podcast sobre música e daí ele liga e fala, olha, mas como é que eu faço para ir morar aí? Eu adorei a ideia, eu queria morar aí. Então eu acho legal que a gente pode contar com vocês a partir de agora para fazer isso também, né? Pode. Maravilha, Zé. Muito obrigado a todos, galera. Estaremos juntos aí na próxima edição do MS Cast América, aqui nos estúdios da MS América, em Orlando, na Flórida. E eu vejo você logo, logo. Tchau. Valeu. Valeu.